Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco pela 100.5 agora, para mais de 80 municípios na Paraíba. E você também que nos acompanha pelo site, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance você, sua família. E você que está nos ouvindo também, né, no RBT Plus, que a gloriosa paz do Senhor Jesus alcance a vida de cada um de vocês, tá bom? Graças a Deus, mais uma quinta-feira estamos aqui com a permissão do Senhor e vamos começar mais um programa A Última Chamada, né? Eu quero convocar vocês para estarem orando aqui juntamente com a missionária Dalit, apresentando a vida de vocês, apresentando a programação e especialmente nossos queridos ofertantes, que são por meio dessas pessoas especiais e selecionadas, escolhidas por Deus, que essa programação se mantém aqui no ar há mais de 5 anos, né? Então, nós queremos orar por todos esses propósitos e também queremos que você que crê apresente a tua causa juntamente conosco. Estaremos concordando com a bênção de Deus na tua vida para que você possa ser atendido, beneficiado e favorecido por Deus com essa oração, tá bom? Então, você que crê, você que está aí com a gente, que está na fé, ore conosco nesse momento. Senhor, meu Deus, em Tua presença, mais uma quinta-feira, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir Tua direção, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque chegamos aqui, Senhor, e o Senhor nos sustentou, o Senhor nos trouxe, meu Deus, a esse lugar, meu Pai. Nessa hora, meu Deus, eu quero colocar diante de Ti cada pessoa, meu Deus, que está ligando o seu rádio agora para ouvir, ou aquela pessoa, meu Deus, que está ouvindo porque alguém ligou, meu Deus. Deus, que cada uma dessas pessoas, meu Pai, nessa noite, Jesus, possam encontrar o Teu alento, Tua palavra, Tua graça, meu Deus. Ajuda aqueles, meu Deus, que estão necessitados, Pai. Aqueles, Senhor, que estão pedindo por socorro, meu Deus. Aqueles que estão gritando e clamando, Jesus, por Ti nessa hora. Alcança, meu Deus, a vida delas, em nome de Jesus, meu Deus. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Abençoa aqueles, meu Deus, que trabalham, meu Deus, na madrugada, Senhor. Vai dando livramento, Deus. Vai guardando, Senhor. Livra, Senhor, de assalto, livra de acidente. Livra do mal, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Nessa hora, Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um, Deus, dos ofertantes, Senhor. Daquele que envia, Senhor, a menor oferta até a maior, meu Deus. Todos eles, Senhor, coloca eles, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, guarda, livra, prospera, Senhor, dá saúde, Senhor. Alarga a tenda, Senhor, deles, meu Deus, em nome de Jesus, e não apenas eles, Senhor, mas também, meu Deus, cada um do propósito dos 300, meu Deus, cada um soldado selecionado, meu Deus, Pai, atende ao propósito deles, Senhor, aquele que precisa de uma residência, aquele que precisa de uma restauração no casamento, aquele que precisa, Senhor, de um automóvel, meu Deus, aquele que precisa e quer ver, Senhor, sua família no altar, meu Deus, eu te peço, meu Deus, concede, meu Pai, aos teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, e que em pouco tempo, meu Deus, aqueles que creem possam estar aqui dando testemunho, meu Deus, daquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus, sê conosco, meu Deus, nessa noite e nos dá, Senhor, da Tua virtude, da Tua palavra e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, que bênção.
É muito importante a gente orar e sempre tenho frisado isso, né? Eu estava até comentando com os irmãos esses dias, porque a gente faz assim lá no Centro de Missões, né, na construção. A gente trabalha durante o dia e quando chegamos do trabalho à noite a gente vai para lá. Inclusive muitas vezes o pessoal vai sem jantar e a gente janta lá, né? A gente vai trabalhar lá, eu também, junto com os irmãos. Eu tenho um certo conhecimento em engenharia e vou para lá trabalhar também, não só como engenheiro, mas como pedreiro mesmo. Eu não sou pedreiro, mas existe uma faculdade chamada YouTube que a gente aprende tudo. E aí a gente vai para lá e fica lá à noite. Ontem a gente saiu de lá, era 2h06 da manhã, né? E aí no dia já acorda para ir trabalhar. E eu acredito que as coisas com o Senhor são feitas dessa maneira, né? Existem vários caminhos hoje na igreja que o pessoal faz as coisas. Por exemplo, conheci pastores que viviam ali pregando a sã doutrina, numa luta muito grande, fazendo a obra de maneira decente e honesta, e de repente descobriu, por meio do mercado gospel, de fazer shows, trazer pessoas conhecidas, descobriu uma forma de conseguir dinheiro para fazer as coisas na igreja. E aí perdeu a essência e a virtude, né? A gente permanece dessa maneira, né? Não vamos promover show, não vamos colocar artista no púlpito, não vamos pintar a igreja de preto e não vamos promover entretenimento. Vamos continuar fazendo o que o Senhor disse. É oração, palavra e louvor. Oração, palavra e louvor, né? E evangelismo. Libertar os cativos, coisas simples. E a gente se reúne lá na construção e tem um momento assim que a gente dá uma paradinha, fica conversando. Eu estava conversando com os dois irmãos sobre a questão, quando você para de orar, você perde completamente a sensibilidade de você perceber quando você está pecando, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que só oram quando estão na igreja, lá no templo. Tipo assim, o pastor fala, vamos orar. Aí a pessoa ora. E às vezes a pessoa não consegue nem orar muito tempo. Tem pessoas que ficam só assim, meu Deus, só, como o missionário está falando aqui, só concorda com a oração. E tem outros que não conseguem nem concordar assim, pelo decorrente do tempo que se fica de joelho. Não consegue nem se ajoelhar. A pessoa tem tanta pouca prática de orar que ela não consegue nem ajoelhar. E aí a pessoa que não ora, ela vai perdendo a sensibilidade do que é pecado. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que estava com, acho que era diabetes, e ela estava com a perna como se fosse tipo necrosando. E ela começou a perder sensibilidade nos membros, né? Então ela não tinha mais sensibilidade. Então você podia bater assim até machucar. Ela mesma se machucava e não percebia que tinha se machucado. Por quê? Porque não tinha mais sensibilidade. Da mesma forma, ocorre no mundo espiritual. Você vai parando de orar e você vai perdendo a sensibilidade do que é pecado, do que te macula, do que te fere, daquilo que prejudica a tua alma. Eu estava comentando isso com os irmãos, porque a gente tem vivido um tempo que muitas pessoas na igreja estão com a consciência cauterizada. Ou seja, a consciência morreu. A pessoa não tem mais consciência do que é pecado. Entendeu? E também hoje essa é uma palavra que não se fala muito em igreja, né? Pecado. Mas se você observar o cerne, a coluna vertebral do evangelho, é a morte de Jesus para pagar pelo pecado dos outros. É Deus promover o próprio sacrifício dele para salvar a humanidade dos seus pecados. Porque a verdadeira morte não é a morte que você vai para o caixão, que você é enterrado, cremado. A verdadeira morte é a morte que você vai para o lago de fogo. Você vai passar pelo juízo de Deus e vai ser condenado. Essa que Apocalipse chama de segunda morte. Essa é a verdadeira morte. Como Daniel também vai falar, né? Que naquele dia muitos ressuscitarão, e vai dizer em Daniel que muitos brilharão com o fulgor das estrelas no céu. Aqueles que praticaram a justiça e que conduziram outros à justiça. E lá no mesmo texto vai dizer que outros ressuscitarão para a vergonha, o horror eterno. A palavra descrita lá é horror eterno. Entendeu? Então essa é a verdadeira morte. E aí a pessoa para de orar e a pessoa perde a sensibilidade de entender o que é pecado. E também muitas pessoas congregam na igreja que não fala sobre pecado. Tem igreja que que ainda fala em pecado, mas só fala em pecados quando é relativo à roupa. Se você não estiver com a gravata, você está em pecado. Se você não estiver com a saia, você está em pecado. Se você tiver uma barba e não só o bigode, você está em pecado. Então é uma coisa totalmente humana, que não tem nenhuma relação com o pecado. Mas não fala realmente do pecado, do que Jesus disse, aquilo que está dentro do homem,
e que ele bota para fora, que contamina ele, que fala do adultério, que às vezes se adultera no pensamento. Você pode não ter um ato de adultério, mas está dentro de um salão de um culto, adulterando ali, pensando coisas impuras com a irmã, ou a irmã pensando com o irmão. Isso é adultério. E Jesus vai falar em Mateus que aquele que olhar para a mulher com a intenção impura já adulterou com ela. Então isso é adultério. Então isso sim é pecado. Essas coisas sim vão levar ao juízo. Não só o pensamento, mas a prática, né? Mas para isso existe o quê? O perdão perpétuo de Deus, quando você se reconhece pecador. Mas como é que você vai se reconhecer pecador se você não ora? A gente, como a missionária Dália até ministrou um dia na igreja, que quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente começa a perceber que tem coisas erradas em nós. E que é a luz? Jesus é a luz. Ele disse: eu sou a luz dos homens, lá em João. Eu sou a luz desse mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, Jesus vai dizer. Por quê? Porque suas obras eram mais. Então quando você vai orando, buscando a Deus, você está fazendo o quê? Se aproximando da luz. Consequentemente, você começa a perceber que as coisas que você está fazendo são erradas. Entendeu? A gente entende, é assim que a gente entende. Não é você frequentando a igreja evangélica, sentando numa cadeira, que você vai perceber isso. Você vai perceber isso se você ler a Bíblia, se você buscar a Deus na sua casa. Ninguém pode sobreviver no evangelho só pela oração que você faz no templo. Alguém falou assim para mim, alguém não, né? Alguns alguéms, né? Olha que coisa engraçada. Pastor Josué, eu vou congregar na sua igreja porque o senhor é um homem de Deus diferente, que prega a palavra. Eu acompanho essa rádio há 5 anos e vou congregar lá com o senhor, porque lá eu sinto que minha vida espiritual vai ser diferente, vai mudar. Eu nunca consegui me firmar, porque também nunca congreguei numa igreja como a sua. E aí lá vai ser diferente. E eu sempre digo para as pessoas, não venham aqui para o ministério onde eu pastoreio com essa ideia, porque lá eu tenho pessoas que não oram. Lá tem pessoas que congregam comigo há muito tempo, não oram, não lêem a Bíblia. Lá tem pessoas na igreja que eu pastoreio que não sabem quem é Gideão da Bíblia. Embora só lá na igreja eu já preguei mais de 10 vezes na passagem de Gideão, lá em Juízes 6. Preguei mais umas 10 aqui nessa rádio. Lá na igreja eu tenho pessoas que você for somar a hora de oração dela num ano, não vai dar 1 hora. Se você pegar todos os minutos e segundos que ela orou num ano, não vai dar 1 hora, num ano. Eu tenho pessoas assim na igreja. Então o problema não é só o ministério. O problema real está na frente do espelho quando você olha para ele. É você. Uma vez perguntaram para um pastor lá na África e disseram assim para ele: pastor, qual é o maior problema da obra? Ele, os obreiros. O maior problema da obra é os obreiros. Ou seja, somos nós o problema. Ele disse: qual é o maior problema da igreja? Ele fez: a igreja. Ou seja, não existe problema nem crise com Deus, existe com a gente. E hoje a gente tem doutrinas e músicas que a gente está errado, não ora, não tem sensibilidade de entender quando está errado. E as músicas e as pregações nos fazem entender que há um problema com Deus. E aí criaram um Deus que ele fica cantando para você, dizendo: filho, eu estou vendo tudo, eu vi a lágrima. Tem uma música ridícula de um cantor chamado Gerson Rufino, que é ridícula, aquela música. Não sei nem se foi ele que compôs aquilo, mas se for, é um lixo aquilo ali, né? A missionária chega olha para mim assim, ela faz: meu Deus. É porque tem hora que a gente tem que externar a sinceridade da gente. A gente fica tentando ser ético e tal, e assim vai e não fala a verdade. É uma música que fala assim: esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Aí começa, esqueci até o refrão dessa música. Sim, vai passar. Sei que essa luta logo vai passar. E eu sempre falo que existem lutas que somos nós que procuramos. Existem lutas que elas sobrevêm até nós, situações que vêm de encontro a nós. E existe coisa que é pecado. E aí essa música faz entender que Deus não pode ver a gente chorar num canto escondido e que tudo que a gente pediu já está vindo. É o que? Uma criança que, tipo assim, ela não aceita a situação das coisas que ela pede, não vir, e ela ficou chorando no canto escondido e Deus não suportou, e Deus dizendo: vai passar. Pelo amor de Deus, se você ler a Bíblia, Deus não é assim. Elias tinha feito uma grande obra, eliminando os sacerdotes da magia no Monte Carmelo, e recebeu uma ameaça governamental, nacional, de que a cabeça dele não estaria sobre o pescoço. Elias foge, se trancafia numa caverna, no meio de um deserto, e ele fica ali escondido, totalmente deprimido. E aí o Senhor aparece para falar com Elias.
Elias argumenta o que está acontecendo com ele, sofrendo psicologicamente, Elias estava. E aí Deus faz: Elias, come essa comida, bebe dessa água, que ainda tem uma obra maior para fazer. Esse é o Deus da Bíblia. Por quê? Se esse é o Deus da Bíblia e esse Deus da música do Gerson Rufino é o mesmo Deus, não pode, tem alguma coisa contraditória e paradoxal aí. Então o que ocorre é o seguinte: se o Deus dessa música de Gerson Rufino vai levar o povo para o céu, Elias foi para o inferno. Só que a mente da gente não aceita isso, né? Por exemplo, se o Deus de Paulo, que mandou lá um ministro ir na casa que Paulo estava, batizar ele, e botou uma palavra profética na boca do ministro, disse: verás o que sofrerás por causa do meu nome, do evangelho. Esse é o Deus da Bíblia, de Paulo. Se Paulo, esse é o Deus da Bíblia, esse de Gerson Rufino é o Deus da Bíblia, o Deus que vai salvar, eu vou dizer uma coisa: então Paulo foi para o inferno e essa galera que está ouvindo Gerson Rufino e essa doutrina é para o céu. Você só precisa ler a Bíblia. As pessoas dizem: pastor, às vezes algumas pessoas falam comigo assim no WhatsApp, ouvindo a raiva: pastor, eu tenho uma raiva tão grande do Senhor e tal. Mas aí quando eu comecei a ler a Bíblia, a raiva passou. Eu falei: tá vendo? Aí por que passou? Não, porque aí eu vi que não era o Senhor que falava, era Deus. Ah, então tá certo. Ou seja, é isso que a gente vive. Então, tem que orar. Eu não conheço outro caminho, missionária, que mude as coisas que não seja oração. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Eu já falei para vários irmãos lá na igreja: vocês nunca vão ser salvos sem orar e ler a Bíblia. Vocês estão confiando porque aqui prega a verdade, porque o pastor de vocês é crente, e aí é pior para vocês, porque aqui prega a verdade e vocês não praticam o que está sendo falado aqui. Tem gente lá na igreja que anda pesado, encurvado pelo fardo de pecado que carrega. Porque até você saber de uma coisa, você não sabe ainda, não tem consciência, ainda não é pecado. Está escrito lá em Atos que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando você começar a aprender as coisas, você já não é mais inocente. Então na igreja tem gente que só acrescenta pecado e juízo para ela, porque é Bíblia lá, é Bíblia. Até as crianças aprendem Bíblia lá. E a gente tem que orar. E eu falo: gente, vocês não vão... Teve até um irmão: pastor, a gente tem que evangelizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu fiz: olha, deixa eu te falar uma coisa. Antes de evangelizar, você precisa orar, senão você vai cair. O que foi acontecer com ele? Caiu. Vamos evangelizar, a gente tem que evangelizar. A gente vai evangelizar. E eu fiquei: calma, não é assim não. São quase 20 anos fazendo a mesma coisa, de caminhada. Antes de você ir evangelizar, você tem que orar, senão você vai cair. Não deu 50 dias, ele caiu. Entendeu? Então a gente precisa orar. Foi o que Jesus disse lá no Getsemane: vigiar e orar para que não entreis em tentação. A gente tem que pedir muita misericórdia a Deus. Tá bom? Então, ore, que esse é o caminho de ter sensibilidade, de ter direção, tomar decisões certas e de estar em comunhão plena com Deus, para que quando Ele voltar, você seja arrebatado junto com a igreja. Tá certo? Pessoal, deixa eu só falar rapidinho aqui do propósito dos 300, antes da gente ir para o quadro Socorro Vem do Alto, que está interessante esse quadro aqui. A missionária orou aqui, né? E talvez quem está ouvindo pela primeira vez não entenda que propósito é esse. Vou tentar ser objetivo aqui. Nós temos uma área de terra em João Pessoa, onde nós estamos construindo o Centro Internacional de Missões. Não é um lugar gigante, que nós não temos dinheiro para fazer isso. Também não é um lugar pequeno, né? Mas é uma área que a gente já tem um projeto muito antigo de agregar todos os trabalhos que a gente faz ao longo do tempo na igreja, né? Nós já prestamos todos os tipos de trabalho que você imaginar. Nós já, por exemplo, prestamos assistência a moradores de rua, a crianças de rua. A gente já alfabetizou pessoas que não sabiam ler. Essa questão de expulsar demônio mesmo, isso aí vocês sabem que é corriqueiro, né? Libertação, tratamento, né, psicológico, né? Que antigamente a gente não chamava de tratamento psicológico, né? Era uma questão de libertação mesmo. Então agora, como se fala de tratamento psicológico, nós temos psicólogo clínico na igreja para atender as pessoas de graça. Já prestamos tratamentos de saúde na questão básica de enfermagem, verificar a pressão, né? Orientar pessoas nessa questão, corte de cabelo, doação de roupa, evangelização da madrugada, evangelização estratégica dentro da cidade, evangelização dentro dos ônibus. Então a gente tem vídeo de tudo isso aqui gravado, desses trabalhos ao longo desse tempo, e a gente sempre quis um lugar que pudesse agregar tudo num canto só, porque um salão de igreja não dá para você fazer isso. Se você observar um salão, não tem condições de você promover essas coisas.
O salão é só para sentar, ouvir a palavra para casa. Então a gente queria uma estrutura para isso e a gente adquiriu essa área de terra para poder fazer isso, e lá nós estamos construindo a área de assistência social, alojamentos para missionários morarem, para viver em tempo integral na obra, atendendo as pessoas 24 horas por dia. Nenhuma igreja do Brasil, talvez do mundo, tenha isso. De você estar de madrugada, precisando de auxílio, você chegar no Centro Internacional de Missões e ser atendido, né? Quantas pessoas estão querendo se matar de madrugada? Que é uma palavra, que é um conselho, não tem. Lá não, a gente tem um plantão, literalmente um plantão da salvação, né? Você vai lá, tem missionário para te atender, alojamento para missionário, temos lá um refeitório, né, que serve para o pessoal da casa, mas também para atender pessoas, banco de alimento, banco de roupa para doação, salão para culto, estúdio para a rádio, né? E a gente não vai precisar vir para Santa Rita para poder fazer a programação, a gente vai fazer do nosso estúdio lá. E também, aí sim, o RBT Plus vai ter programação diária no YouTube para você poder assistir em casa na sua Smart TV. Então tem muita coisa que está sendo construída lá, e a gente orando ao Senhor, né, pedindo a Deus uma estratégia de como comprar material para fazer essa obra. Em oração, Deus nos deu uma estratégia de lançar um propósito com 300 pessoas que doariam uma única vez R$300 para compra de material para esse local, né? E não é um valor alto, nem o total disso não é um valor alto, e nem é um valor alto para as pessoas, porque nós recebemos muitas doações de pessoas de condição humilde e pessoas que fizeram até esse propósito parcelado, dando de 50, de R$100, e pessoas que ainda estão fazendo, né? Tiveram pessoas até que fizeram um cartão, mas que fizeram parte, porque tinha a intenção de colaborar, né? Uma única vez. A gente nunca foi de fazer proposta assim, pedir oferta, nada, a não ser aqui para a rádio. E aí as pessoas estão aderindo ao propósito e estão ajudando a construir isso. Porque eu sei que, como eu, tem muita gente que está cansado dessa coisa que acontece na igreja, dessa baixaria, dessa coisa horrível, desse business. Alguém fala assim, pastor, o que é que o senhor fala quando é business? A irmã perguntou ontem, a irmã Fernanda fez, pastor, o que é isso que o senhor fala? Eu chamo o WhatsApp business. Aí eu fiz business, quer dizer negócio, é um WhatsApp de negócio. E business é uma linguagem que você usa para falar de negócio, né? Eu vou abrir um business, está dizendo que você vai abrir um negócio, um comércio. E aí as pessoas fizeram um business, um negócio com a igreja, onde hoje a única coisa que existe igreja é evento, show, cobrar ingresso, esse tipo de coisa. E muita gente que lê a Bíblia sabe que igreja não é isso. Igreja é isso aqui que a gente está falando do Centro de Missões. Acolher o órfão, a viúva, o necessitado, fazer a obra de evangelização, a obra missionária, ter salão para culto, né? Anunciar a salvação às pessoas, anunciar a doutrina do Senhor, libertar cativos. A pessoa sabe que é isso. Então tem pessoas que não aguentam mais isso e querem uma igreja séria para congregar e querem um propósito sério para poder ofertar, para poder dizimar. Então, muitas pessoas estão fazendo parte desse propósito dos 300. Então faça parte também, agregue a isso, construa. Lá na construção, na frente do Centro de Missões, vai ter uma pedra com o nome das 300 pessoas que colaboraram com esse propósito, né? Se Jesus não voltar nessa geração, os seus filhos vão ver o seu nome lá, seus netos vão ver o seu nome lá, que você foi uma mulher de Deus, um homem de Deus que colaborou com isso. E também em contrapartida, nós falamos, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor honra quem te honra. Então as pessoas estão honrando o Senhor. Atenda aos propósitos que elas colocam diante do Senhor. E aí eu falei com cada irmão, eu fiz, irmã, quando você lançar a sua oferta no altar, faça um propósito com Deus de algo que você carece, necessita. E aí algum teólogo tem em casa, vai dizer, ai meu Deus, isso é uma barganha. E tipo assim, são pessoas que realmente não lêem a Bíblia. A Sunamita fez um alojamento para Eliseu na sua casa, e Eliseu disse, o que é que você quer, mulher? O que é que você está precisando? Eu falei, não estou precisando de nada. Aí ele fez, mas você vai ter um filho. Ou seja, ele retribuiu a ela. E o profeta ali era uma figura de Deus missionária. Então digo para as pessoas, lance o seu propósito. Lance seu propósito. Não é como esses propósitos de arrecadação de dinheiro nessas igrejas para bancar o luxo de pessoas e realmente um comércio de barganha. Não, é um propósito sério diante de Deus. Primeiro porque a obra é séria que está sendo feita. A tua oferta vai para algo sério. E segundo, porque Deus honra quem honra Ele verdadeiramente. Então lance o seu propósito. Tá certo? Coloque no altar e faça parte do propósito dos 300. Inclusive, quem acompanha a programação, eu já trouxe alguns testemunhos aqui de pessoas que já obtiveram vitória através desse propósito que elas fizeram, né? Muitos jovens, né? Especialmente os jovens que foram alcançados, né? Pessoas que se formaram e não estavam exercendo sua profissão na sua área de formação, e depois que lançaram a semente, lançaram o propósito no altar,
as portas se abriram para trabalharem na sua área de formação, né? Muitos jovens, né? E outras pessoas também. Então faça isso aí, faça parte desse propósito, né? Eu não vou ficar apelando para você fazer isso. Você faz se o Espírito Santo falar para você que você tem que fazer. Só não tem um coração duro para o Espírito de Deus. E você faça isso e faça parte dessa obra. E se você tem uma condição ainda maior, mais abastado, e quer ajudar essa obra a colaborar, faça o seguinte: envie material para lá, fale com a gente no WhatsApp, pegue o endereço. Você pode enviar tijolo, você pode enviar areia, você pode enviar ferragens, você pode enviar laje, né? Você pode enviar tudo isso para lá e você vai estar sendo extremamente abençoado, né? Não é só você que vai abençoar essa obra também vai estar abençoando você. Porque Deus honra quem honra Ele, tá certo? E essa obra é de Deus. Então, envie, fale com a gente. E, pastor, como é que eu faço o propósito dos 300 e também como é que eu faço para enviar material? Pega o WhatsApp do programa, que a missionaridade vai te atender no WhatsApp e vai te orientar. O DDD, para você que está fora do estado da Paraíba, que está em outros estados, ouvindo pelo YouTube ou pela rádio, o DDD é 83. Então, você vai colocar assim, 839-9105-6834. 839-9105-6834. Aí você fala no WhatsApp: missionário, eu quero fazer parte do propósito dos 300, mas eu quero fazer parcelado. Amém. Não existe prazo para isso. Enquanto a construção estiver rolando, você pode fazer parte, tá? Missionário, eu quero enviar o material. Qual é o endereço? Aí ela vai passar para você o endereço. Você vai enviar lá, tá bom? Então fale com ela. 839-9105-6834. Quem está aqui na Paraíba nem precisa colocar 83 na frente. Quando você colocar o número lá, já reconhece. Aí você coloca assim, quem está aqui na Paraíba: 99105-6834. 99105-6834. Esse é o WhatsApp do programa. Você vai falar e você vai estar podendo fazer parte desse propósito, tá certo? Então colabore, faça parte. Pessoal, vamos aqui para o quadro Socorro Vem do Alto. Tá interessante. E isso aqui é uma questão que acontece em muitas famílias. Muitas famílias. Isso aqui acontece em família de crente, não crente, família... Enfim, muitas famílias eu já vi acontecer esse tipo de coisa. E há um princípio bíblico muito forte aqui, que a gente, à luz da palavra, vai tentar passar para você, tá bom? Então fica aí com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos soltar aqui a vinheta. Para você que está ouvindo pela primeira vez, os nossos ouvintes, eles enviam as perguntas, a gente vem escrito, a gente redige. Quando é um homem, a gente põe uma locução masculina. Quando é uma mulher, a gente põe uma locução feminina. Então, a gente vai soltar aqui a vinheta, vai vir a locução. E em seguida, a gente vai estar respondendo aqui, orientando o nosso ouvinte aqui à luz das Escrituras, tá bom? Então, fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, Pastor Josué e missionária Dalet. Pastor, essa programação é uma bênção. Conheci através de um amigo do trabalho. Ele me passou o canal do YouTube. Eu tenho aprendido muito. Ouço as ministrações todos os dias antes de dormir, mas ainda não encontrei nenhum caso igual ao que estamos vivendo aqui em casa. Por isso, gostaria de pedir uma orientação. Não é nem para mim. Vou colocar o programa para minha mãe ouvir hoje. Creio que Deus vai falar com ela, pois a forma como o Senhor ministra é muito fácil de entender a Bíblia. Até uma criança compreende. Todos nós aqui em casa somos servos do Senhor Jesus. Porém, tem um parente nosso que também se diz ser servo do Senhor, mas por meio dele muita coisa ruim tem vindo sobre nós. Inclusive, meu pai falou em se divorciar da minha mãe por causa desse parente. Eles tiveram uma briga feia. Desde a adolescência que esse parente sempre arranjou problemas e trouxe para minha mãe resolver. Atualmente ele está envolvido em vários rolos de troca e venda de carro. Também faz rolo com smartphones. Ele vive contraindo dívida nessas falcatruas e sempre vem pedir arrego à minha mãe. Ela, como crente, esposa e mãe, deveria ficar longe disso, mas ela sempre arruma um jeitinho de livrar ele. Faz 6 meses que minha mãe está pagando a pensão de um dos filhos dele, pois ele tem 2 filhos de 2 mulheres diferentes, mas ele já está com a 3ª mulher e também já está traindo essa. Ele não pode ver uma mulher que já cai matando. Como um cara desse se diz crente?
O ápice dessa situação foi semana retrasada. Meu pai descobriu que minha mãe falou com várias pessoas da igreja que a gente congrega para levantarem uma feira e uma oferta para nos ajudar. Porém, a gente nem estava sabendo disso e nem estávamos precisando de absolutamente nada. Meu pai foi investigar e descobriu que minha mãe recolheu tudo para ir levar na casa onde ele está morando. De favor com uma mulher para piorar, na volta para casa, minha mãe bateu o carro e nós estamos a pé. Por isso meus pais brigaram feio. Pastor e missionária, mostrem por favor a luz da Bíblia. O que essa atitude da minha mãe pode acarretar para a nossa família? Deus abençoe vocês e aos ofertantes da programação. Amém. Tá aí a questão do nosso ouvinte, né? Esse é um caso que muitas pessoas na família passam por isso. Eu já recebi assim perguntas parecidas com essa, né? E até irmãos que pediram para não colocar aqui no quadro Socorro Vem do Alto, mas que a gente respondeu no privado no WhatsApp. A primeira coisa que eu quero abordar, antes de tudo, de falar isso aqui, para que as pessoas entendam a profundidade e a gravidade disso, eu queria falar sobre aliança, né? Não é aliança dessa que você tem no dedo aí não, você que é casado. Aliança é o ato de você se juntar e firmar um compromisso com alguém. Isso é uma aliança. Por exemplo, um contrato de aluguel é uma aliança, um casamento é uma aliança, entendeu? Você montar uma empresa junto com uma pessoa é uma aliança, entendeu? A aliança é essa fusão, né, que ocorre de pessoas, de propósitos, né? Onde, por exemplo, dá um exemplo aqui, vai abrir empresa junto, cada um entra com 100 mil, então cada um entrou com 100 mil, mas também o lucro vai ser meio a meio, e também os prejuízos também, né? Então se cada um entrou com 100 mil e a empresa só der prejuízo, então todos os dois vão sair com prejuízo, né? Então a aliança é isso. No casamento também, por exemplo, você casa com uma mulher que ela já tem filhos de outro casamento e ela diz, ó, se casar comigo vai ter que pegar o combo aqui. Eu já tenho 4 filhos de outro casamento, então você vai ter que sustentar 4 filhos daquela mulher, né? Assim como uma mulher que vai casar com um cara que já tem filhos. Então ela vai ter que aguentar os filhos daquele outro casamento. Isso é aliança, né? Então, existem vários tipos de aliança. Por exemplo, eu fiz aliança com a missionária Dalit. Eu pensava assim, ó, eu era do mundo, tá? E eu pensava assim, um dia, quando eu for casar, eu vou escolher uma mulher de Deus. Uma mulher, eu era do mundo, pensava nisso. Uma mulher assim, que ela é família, que ela vai cuidar de mim, cuidar dos filhos. Eu nunca vou escolher uma mulher, tipo, quando eu pensava na escola, né? Eu via aquelas meninas da escola assim, que elas eram bem populares e todos os rapazes queriam namorar com elas. E elas iam com roupinha apertada, maquiada, sensual. E ela dava um abracinho em um aqui, um beijinho ali. Eu dizia, não, eu vou escolher aquela que tá lá no canto, que ninguém vai lá. E que, se alguém for, dá o fora. Eu vou escolher uma pessoa assim, para poder fazer a aliança do casamento. Porque mesmo minha mãe na época, minha mãe não conhecia a palavra, mas eu sempre escutei minha mãe falando uma coisa. A aliança do casamento é até a morte. A minha mãe falava isso repetido. E eu via, né, quando minha mãe tinha assim, algum tipo de conflito com meu pai, ela falava, eu não me separo porque eu fiz uma aliança no altar, diante de Deus. Olha, e minha mãe não conhecia a palavra, tá? E a consciência que ela tinha. Então, eu entendia que casamento era uma coisa muito séria. Então, isso que minha mãe fez foi muito bom, porque gerou temor com essa questão de relação de casamento. E eu pensava, só posso fazer aliança quando for com esse tipo de mulher. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tô com a missionária Dalit, né? A gente já tá junto assim, namoro, noivado, casamento, 16 anos já juntos. E foi a aliança que eu fiz com ela, né? Então, nessa aliança que eu fiz com ela, vieram as coisas boas que estavam com ela, também vieram as coisas ruins. E ela também recebeu minhas coisas boas e minhas coisas ruins. Então, foi nossa aliança. E tivemos vários conflitos, né? Eu falava muito em divorciar e tal, mas permaneci na aliança. Então, hoje eu vivo um tempo maravilhoso, o melhor tempo de casamento que existe, né? É ótimo, maravilhoso. A gente já se conhece, até às vezes que eu estou pensando, a gente está pensando isso, né? Eu digo, você pensou isso. Então a gente tem essa comunhão de aliança. Então, a aliança, ela existe em vários níveis. Vários níveis. Tem o nível do casamento, tem o nível contratual. Quando você pede para um banco financiar um carro para você, isso é uma aliança que você fez com o banco. Você casou com o banco há 4 anos. O financiamento 48 meses. Quem compra a casa pela Caixa, tem um casamento com a Caixa de 30 anos. Né? Então, assim, existem vários níveis. E o homem de Deus, a mulher de Deus que é sábia,
vai ter cuidado na hora de fazer aliança. E vai procurar fazer as melhores alianças. A missionária falou aqui. E já imaginou a aliança com a agiota? Né? E eu já conheci pessoas que se envolveram em sérios problemas por causa de agiota. Né? Eu já vi a agiota entrar dentro de casa de pessoas e tomar o que tem lá dentro. Por causa da dívida. À luz do dia, tá? Com a vizinhança vendo. Então, tudo é aliança. Entendeu? Você vai morar num lugar, começa a fazer amizade com o vizinho, aí toma uma cervejinha com ele na calçada, bota ele dentro da tua casa. Eu já vi casos assim que esse vizinho foi levar a mulher do cara. Né? E também já vi amigas que fizeram aliança com sua best, ela é minha best friend, né? Minha melhor amiga, e botou lá dentro e chegou em casa e pegou o ato, né? A amiga com seu marido lá. E aí foi o quebra-pau, o barraco. Então, existem vários níveis de aliança. E essa situação inteira aqui do quadro Socorro Vem do Alto se resume à aliança. Então tem alianças na vida da gente. Escute isso, você que está em casa. Tem alianças de pessoas que estão me ouvindo agora que precisam ser quebradas. Porque senão sua vida vai continuar como a dessa irmã aqui. Uma vida o quê? Amaldiçoada. Aí você que se acha um teólogo, que você vive na Gospelândia, o país dos alienados, pensa assim, não existe maldição para quem é crente. A maldição, como a missionária falou aqui, tudo está na cruz do Calvário. Vivemos no tempo da graça. Né? Aí você pensa assim, fala assim, muda até a voz para falar, para dar um efeito melhor. Vou dizer uma coisa para você. A maldição é uma sentença pelo descumprimento da palavra de Deus. Então, cada coisa que você descumpre da palavra de Deus é uma sentença. E existem sentenças grandes e pequenas. É tanto que João vai falar numa das suas cartas que não rogue, missionário, por pessoas que cometeram pecado para a morte. Então você não pode chegar numa pessoa que cometeu pecado para a morte e rogar por ela, porque João disse que não rogue por isso. Porque o pecado que ela já cometeu já matou ela. Mas como assim? Não matou na carne, matou no espírito. Ela está condenada. É isso que está dizendo o texto. Tá certo? Então, a gente precisa observar essa questão de aliança. E eu falo isso com muita autoridade, não só pelo fato de ter compreendido isso dentro das Escrituras, mas também ter passado por experiências pessoais na minha vida, onde eu quebrei aliança com pessoas e minha vida destravou, missionário. Então eu tenho essa experiência. Você quer um exemplo bíblico? Pastor, mostre na Bíblia. Porque eu sou teólogo e eu só gosto da Bíblia. Eu sou um teólogo e eu quero que o Senhor me apresente nas Escrituras, porque eu sou de uma linha, né, reformada, de uma linha assim, assim, assado. Eu só creio na palavra. E tá beleza, tá bom, vamos para a Bíblia. Você vai ver lá Acabe, Deus ordenar que Acabe vá lá e destrua o rei da Síria, está lá em Reis. Você pode ler isso, já que você é teólogo, você sabe qual é o texto que eu estou falando, né? Teologão. Porque tem um teologão e o teologuinho. O teologuinho é o teólogo pequeno ainda, que não sabe muita coisa. Tem um teologão, que ele já sabe de tudo. Então, se você que é teologão, você sabe onde está lá esse texto. Quando Deus entrega a Síria na mão de Acabe, e Acabe vai lá, faz o serviço mal feito, e no final chama Ben-Hadad, o rei da Síria, de meu irmão, e faz aliança com ele. Aí Deus fez, você fez aliança com um homem que me aborrece e com um homem que eu quero destruir. Você fez aliança com ele, não foi? Acabe, não sei o quê, você fez aliança com ele. Então, em vez de o povo dele ser destruído e ser escravizado, vai ser o seu povo. Em vez de ele morrer, vai ser você que vai morrer. E aí eu te pergunto, foi o que aconteceu com Acabe? Acabe morreu. Foi o que aconteceu com o povo de Israel que a captaram Samaria. Foram todos levados cativos pela Síria missionária. Ou seja, ele fez uma aliança. O que foi que essa aliança trouxe para ele? Né? Então, você queria um exemplo? Aí eu te dei um exemplo. Você quer outro exemplo? Eu vou te dar um exemplo quando Deus repreendeu nada mais nada menos do que Samuel. Quando Deus repreende Samuel, porque Samuel tinha pena de Saul. Eu falei, como é que você pode ficar se condoendo do homem que me aborrece? Repreendeu Samuel. Somente Samuel. E você, teologão? Você chega perto de Samuel? Então, é aliança. Inclusive, a Bíblia é o livro da aliança. Quando você lê assim, Antigo Testamento, Novo Testamento, é Antiga Aliança e Nova Aliança. Então, tudo que a gente faz na vida é aliança. Entendeu? Eu vou te dar só um exemplo simples antes de passar para a missionária. Porque aqui eu estou abordando claramente, como o ouvinte pediu, para que a mãe dele compreenda
O que ela está fazendo e o que você que está em casa está fazendo, para que você entenda. Estou falando de aliança para você entender, claro. A Bíblia é um livro de aliança. Você fez uma aliança com Jesus, filho. Quando você entregou a vida para ele, se arrependeu dos seus pecados, foi lá na frente e disse, eu quero servir ao Senhor, e se batizou nas águas, você fez uma aliança com ele. E nessa aliança ele proíbe você de viver na vida de pecado. Então todo mundo que disse que fez aliança com Jesus está na vida de pecado, a aliança está quebrada. Está quebrada. Por isso que eu estou falando de aliança, para que você entenda. Eu vou te dar só um exemplo simples. Um rapaz, ele pegou e mandou consertar o carro dele, né? Com um cara. E numa oficininha aí dessas de bairro, assim, bem feia mesmo. E mandou agitar o carro. E não era nada quebrado no carro, era um carro bem novinho, tal. Era um carro bem novinho. E aí mandou o carro lá para fazer alguma coisa simples. Esse cara pegou o carro e foi andar com o carro do cliente. Ele fez a aliança, foi um contrato. Ele não foi lá, deu dinheiro, tal, o carro vai ficar aí, amanhã eu venho buscar e tal. O cara pegou e foi no carro dele. O carro levou uma cacetada na mala, que a mala entrou todinha pra dentro. E aí, chegou lá, o carro estava quebrado, não tinha seguro de nada. E o cara da oficina, vendendo a oficina todinha, os filhos e a mulher, não tinha como pagar o carro do cara. Pronto, ficou com o carro amassado. E aí começou a brigar. E um ameaçando o outro que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Uma aliança. Então, até onde você deixa seu carro para consertar, você tem que ter cuidado. Todos os dias a gente está fazendo aliança com pessoas, contratos com pessoas. Né? A missionária falou uma coisa muito linda aqui. Morar numa casa. Já pensou você aceitar fazer uma aliança com sua sogra e morar no fundo da casa dela? Ou morar dentro da casa dela? Ou já pensou você pegar e aceitar e você recebeu as contas do seu trabalho? E aí deu 50 mil de contas e você tinha mais um dinheirinho guardado, mais 50 mil. Aí você pega 100 mil reais e aí um parente teu diz, olha, você pode construir aqui nesse terreno. Aí você vai lá e pega seus 100 mil reais e gasta todinho e faz uma casa linda lá. A sua casa fica mais bonita do que a casa de quem te emprestou o terreno. Ela vai logo botar o olho na tua casa. Já imaginou? Todo dia ela olhando a tua casa e olhando a casa feia dela. Ela olha a tua e olha a dela, olha a tua e olha a dela. A inveja crescendo no coração dela. E o diabo dizendo, bota pra fora. E você ser expulso. Você fala assim, pastor, isso não pode acontecer. Pode, que teve um ouvinte da rádio, quem vai lembrar aí, no Socorro Vem do Alto, que ele construiu um comércio na casa da sogra. A sogra disse que podia construir. Depois que ele construiu, a sogra botou ele embora. Ele perdeu o comércio, perdeu foi tudo. Isso é uma aliança. Eu já recebi propostas assim. Venha para cá, venha para aqui, venha para lá. Tinha um obreiro amigo nosso, lá nos Estados Unidos, sempre me chamava para ir morar lá, e a missionariedade querendo ir embora. E ele, não, você pode ficar nessa casa 1 ano sem pagar aluguel. Eu falei, nunca que eu vou fazer uma aliança com alguém para ficar dependendo de alguém. Eu só posso fazer uma aliança onde eu dependo de Deus. E não depende de uma pessoa. Se ele disser assim, não, agora eu não quero mais que você fique aqui sem pagar aluguel, eu quero que você pague o aluguel. Você ficar despejado no seu país é uma coisa, você ficar despejado em outro país é outra coisa. Tudo é aliança, gente. Então, o que essa irmã está fazendo aqui, ela está fazendo uma aliança com uma pessoa que anda em total descumprimento da palavra de Deus. E uma pessoa que anda em total descumprimento da palavra de Deus, ela é um alvo de maldições. E, consequentemente, como essa irmã é casada, tem filho, tem família, o que vem sobre ela, está afetando toda a sua família. Por exemplo, agora, a família dela não tem mais autonomia de pegar o carro e ir onde quer, tem que chamar um Uber. E aí, se não tiver o dinheiro de Uber, tem que ir de moto. Ou de moto não, de ônibus, né? E tem alguns malucos que se arriscam ainda a ir no Uber moto, sem nem saber se o cara sabe pilotar, né? Por quê? Porque ela bateu o carro. Mas assim, o senhor é um pastor maluco, quer dizer que ela bateu o carro por causa disso? Não estou dizendo que ela bateu o carro por causa disso. Eu estou falando que o filho dela relatou aqui várias situações ruins que estão acontecendo em cadeia. Então, quem sabe o carro não é uma dessas? Ou não pode acontecer isso? Não pode? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as alianças que a gente promove. Você que está solteiro, cuidado com a moça que você está escolhendo para namorar. Você que é jovem, que está solteira, cuidado com o rapaz que você está escolhendo para namorar, viu? Porque namoro é tudo lindo. Namoro tem buquê de flor, namoro tem caixa de chocolate, namoro tem aquele ursinho que segura o coração, namoro tem cartinha com perfume, namoro tem tudo isso. Agora, casamento é diferente. Casamento tem responsabilidade, compromisso de pagar a conta
E aí, quando você casa com uma pessoa que não quer trabalhar, que não quer fazer nada, que não tem interesse por nada, você vai sentir isso. E se você casar com uma mulher, que tem um costume assim, que ela não consegue ficar muito tempo com uma pessoa só, ou se você casar com um homem desse aí, entendeu? Então você precisa ter esse entendimento, você precisa compreender isso, porque tudo é aliança. E essa irmã aqui, o filho a mãe do rapaz que mandou a pergunta, ela está em aliança com esse rapaz que está errado, esse parente, né? E a gente não pode fazer esse tipo de aliança. Então passa aqui para a missionária Dalit, que com certeza ela tem uma memória melhor do que a minha. Ela vai lembrar de muitos exemplos baseado na palavra aí que a gente já viu no ministério, na caminhada ao longo desse tempo que a gente está junto. Amém, glória a Deus. Eu separei 2 palavras. Uma a respeito de uma aliança boa, que deu certo, que no final ambas as partes foram beneficiadas e agradaram a Deus. E outra que no final o fim foi a morte. Né? A primeira eu vou começar com a parte boa, que está em Juízes, no capítulo 1, que diz assim, a partir do 1 mesmo. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Até aqui o texto é bem comprido, você pode consultar em casa. A gente vê aqui 2 tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de Simeão. Os 2 tinham o mesmo propósito. Já começa por aí. Propósito. Qual era o propósito deles? A gente sabe que Josué, primeiro Moisés, né, guiou o povo, depois o Senhor recolheu Moisés, Josué continuou guiando o povo e agora veio a época dos juízes. Então Josué também ele tinha partido e aí eles foram consultar o Senhor. E aí perguntaram ao Senhor quem iria primeiro conquistar a terra. E aí caiu por sorte a Judá, e Judá chamou a Simeão. E eles fizeram uma aliança. E qual era a aliança? Nós subiremos juntos e conquistaremos o povo que eu vou destruir, que são os cananeus. E depois nós subiremos juntos e nós destruiremos o povo que você tem que destruir, que são os ferezeus. E por fim, os 2 se uniram e eles feriram 10.000 homens. E eles conseguiram destruir tanto os cananeus quanto os ferezeus. E ainda teve outra coisa que lá para frente, em Bezeque, tinha um rei que ele já tinha torturado 70 reis, cortando os polegares das mãos e dos pés, e eles fizeram a mesma coisa a esse rei, né? Então, um homem, imagina, um homem perverso, que ele já tinha maltratado 70 reis, e eles, por meio de uma aliança, além deles conseguirem conquistar a terra que eles precisavam, eles destruíram esse maligno, esse perverso. Então, a mesma coisa é com a gente. Quando a gente faz uma aliança de Deus, quando a gente faz uma aliança com uma pessoa que tem o mesmo propósito que a gente, além da gente conseguir aquilo que Deus já mandou, aquilo que Deus já estabeleceu, o que é que acontece? A gente destrói o inimigo. Então, não tem como você fazer uma aliança com Deus, com alguém de Deus, e no final dar errado. É impossível que dê errado. Até porque aqui Deus já tinha falado, Judá subirá primeiro, porque eu já entregarei nas mãos dele o povo cananeu. Então, já era algo certo. Quando a gente entra com Deus, já é uma batalha vencida, já é uma batalha certa. A vitória já é sua. Essas músicas aí, esses hinos, né? A vitória é certa, a vitória... Tudo isso é verdade. Mas quando a gente está na posição. Então, se você se unir com seu irmão, que está no mesmo propósito, agora já imaginou se Simeão, o propósito dele fosse outro? Já imaginou se Simeão, ele quisesse agora se aliançar com os ferezeus, fazer amizade com os ferezeus e chamar Judá e ficar aquela coisa? Então, não daria certo. Então, só deu certo porque o propósito era porque não era nenhuma união, era uma unidade, né? Então, era mais forte ainda, né? E era um propósito de Deus. Porque o Senhor ele só vai respaldar e só vai estar lá com você se for algo para glorificar Ele mesmo. E agora eu vou trazer um
uma aliança que não deu certo. A gente conhece, você pode abrir lá no livro de Atos, capítulo 5, Ananias e Safira, né? Acho que muitas pessoas conhecem, mas para quem não conhece, eu vou falar por alto. Mas lá na época dos apóstolos, da igreja, Pedro estava com sua igreja, estava pregando lá. E aí, lá no templo, muitas pessoas estavam indo levar suas propriedades, porque a igreja estava crescendo, né? A gente sabe que a igreja estava crescendo. E aí muitas pessoas estavam vendendo suas propriedades, deixando os valores aos pés de Pedro, do apóstolo, dos apóstolos. E algumas pessoas estavam se desfazendo de várias coisas para ir levar lá aos pés dos apóstolos. E aí um homem chamado Ananias, ele queria uma glória, né? Ele queria ali se mostrar diante das pessoas, e ele entrou em acordo com sua mulher, chamada Safira, e disse o seguinte: vamos vender essa nossa propriedade, portanto, a Bíblia não diz valor, mas diz portanto, e aí a gente leva só uma parte para os pés de Pedro e diz a ele que aquele foi o valor total, 100%. E aí Safira disse: que boa ideia, vamos fazer isso sim. E aí ela fez uma aliança. Qual foi a aliança nesse caso? Uma aliança de engano, uma aliança de mentira, e o pior de tudo, mentir contra o Espírito Santo de Deus. Ninguém mente contra o Espírito Santo de Deus. A gente pode enganar quem quiser, mas o Espírito Santo de Deus ninguém engana. E aí ela entrou em aliança, ela entrou em acordo, e aí Ananias chegou primeiro diante de Pedro e disse: está aqui o valor total do que eu vendi. E Pedro falou assim: tem certeza que foi esse valor? Foi esse valor sim. E Pedro disse: por que você deixou Satanás em seu coração e mentistes contra o Espírito Santo? E na mesma hora, Ananias cai morto. Passado um tempo, chega Safira e Pedro diz assim para Safira: Safira, é verdade que vocês venderam aquela propriedade, portanto? E Safira diz: é verdade. Ele diz: por que você deixou Satanás encher o seu coração e também você mentiu contra o Espírito Santo? Para o mesmo lugar que seu marido foi, você também vai. E aí ela também cai no chão e morre, né? Então a gente vê aqui uma aliança que no final foi morte. Uma aliança que o final foi terrível. Por quê? Porque se uniram juntos para fazer o que não presta. E aí muitas pessoas podem dizer o seguinte: mas a Bíblia não diz que a mulher tem que ser submissa ao marido em tudo? Não. A Bíblia diz: a mulher seja submissa ao marido em tudo no Senhor. Então, se o marido ele estiver no Senhor, estiver fazendo a vontade de Deus, a mulher tem que se submeter. Mas se o marido estiver enganando o Espírito de Deus, se o marido estiver mentindo, se o marido estiver defraudando, aí a mulher ela não deve se aliançar. Porque se Safira ela não tivesse se aliançado, se ela não tivesse ido junto, só quem teria morrido era Ananias. Meu Deus, é muito forte isso aí. Muito forte. Já pensou, um casal se une para fazer algo e gera morte? E eu já vi também mencionar casos, né? Não só bíblicos, mas eu vi casos assim. Até no próprio ministério que eu pastoreio, o marido, né? Ele está traindo a esposa e a esposa vem para a igreja pedir ajuda porque o marido está traindo ela. E aí a gente ajuda, fala com o casal, aconselha e tudo mais. E aí eles ficam ali, vão se reconciliando. E aí, quando o marido se reconcilia com a mulher, ele diz assim: vamos sair, vamos para o mundo. Aí ela vai e aceita ir para o mundo. Então ela veio para a igreja, não é porque ela queria fazer a vontade de Deus, restaurar o casamento. Ela só quis usar a igreja para que o marido voltasse para ela. Então, por meio da palavra, a amante foi tirada da vida dele. E aí ele diz: vamos para o mundo agora. Ela aceitou ir para o mundo. Aí o que foi que aconteceu? Quando ela foi para o mundo, eu fiz: seu marido vai lhe deixar. Ele vai lhe deixar grávida, ele vai lhe deixar dentro de uma casa financiada e ele vai embora porque você usou o Espírito de Deus, porque você fez isso. Deus me deu uma visão. Foi uma das poucas vezes que Deus me deu uma visão. Eu vi aquela mulher em pé, num apartamento, e eu entendia tudo, que aquilo era financiado, que ele tinha ido embora. E aí aconteceu, né, eu falei isso. Aí tem gente que é muito imaturo e tem mania de postar tudo na internet, né? E aí, como eu não tinha essas coisas de rede social, alguém mandou para mim e disse: pastor, que aquela irmã postou, isso aqui é pro senhor. Que, aqui, o texto, tem um texto lá, eu fico rindo das pessoas que tentam destruir o nosso amor, blá, 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 e uma foto das duas mãos assim com a aliança, né? Porque eles não eram casados, só tinham um filho, né? E aí botaram a mão assim da aliança, a foto, e falando, fico rindo daqueles que se dizem sacerdote, querem destruir o nosso amor, que é muito forte, Pelo contrário, né? Foi através da igreja, da palavra que eu ministrei, que a amante saiu da vida dele. Aí foram embora. Passa um tempo,
depois eu encontro aquele varão lá, e ele falou que deixou a mulher, e que se envolveu com outra mulher e deixou ela, e foi embora. E aí depois eu encontro ela e ela estava lá, com um bebê e com um apartamento financiado sem poder pagar. Do mesmo jeito. Então eles fizeram uma aliança para isso, né? Graças a Deus não morreram, tiveram a oportunidade de se arrepender, mas é o que parece até os dias de hoje, né? As últimas notícias que eu tenho é que eles não se arrependeram e continuam do mesmo jeito. Ele já está, acho que na 4ª depois dela, e ela já deve estar no 5º depois dele, não sei. Então, dessa maneira. Então, tem pessoas que realmente, como a missionária falou aqui, que foi uma frase que marcou, se juntam para fazer o que é ruim. Isso aí é uma aliança, né? Então, nesse caso aqui da irmã, esse parente, ele está fazendo o que é mal e indiretamente, mesmo que ela não vá lá praticar com ele as coisas que ele faz, esses rolos, passa calote nas pessoas, esse tipo de coisa que ele faz aí, né? Porque toda vez que você passa um calote em alguém, Deus é justo. Deus não quer saber se você tem um nome de crente. Deus vai fazer o que é justo. O outro pode ser um endemoniado, mas se você é o crente, foi lá roubar, enganar ele, Deus vai fazer o que é justo. Então, mesmo que ela não vá praticar o mal, ela está, de certa forma, indiretamente, participando dele dessas coisas. Porque toda vez que ele vai cair e que o mal vai vir sobre ele, ela vai lá e dá uma placada naquela sentença. Então, vai vir sobre ela. E aí, a segunda parte que eu quero abordar aqui, missionário, que é a parte da responsabilidade pessoal de cada um. Porque a gente está vivendo cada dia mais, missionária, num mundo que as pessoas não querem assumir responsabilidades. Hoje, as pessoas casam, né, e fazem lá a sua festa de casamento, e aí casa, aí os convidados que tem que dar os móveis da casa. Aí, beleza, primeiro ponto. Depois casa, aí tem um filho, quem tem que tomar conta é a mãe, é a avó, é a sogra, é a babá, é a tia, alguém não consegue tomar conta dos próprios filhos. Aí as pessoas vão fazendo coisas na vida e elas nunca conseguem achar o ponto de responsabilidade pessoal delas. Como eu estou na igreja há muito tempo, e eu trato com muita gente, e chega um monte de gente ferido, machucado, enfim, perturbado, e essas pessoas falam comigo, missionária, e a maioria, eu vou dizer aí, a maioria, sempre culpa alguém. Ah, minha família não me ajuda. Ah, minha tia tem condições, não me ajuda. Ah, não sei quem não me ajuda. Ah, não me ajuda. Eu fiz, meu irmão, você só tem que esperar a ajuda de Deus. Você só pode contar com 2 pessoas na vida, Deus e você, e pronto. Você vai e resolve o problema. Entendeu? Então as pessoas não têm senso de responsabilidade pessoal. Então sua mãe está pegando um marmanjo e cumprindo as responsabilidades pessoais dele. Porque eu vou perguntar para você que é ouvinte, para você que é filho, para sua mãe que está ouvindo aí. A obrigação de pagar a pensão dos filhos que ele foi fazer é dele ou da senhora? Hã? E vocês, ouvintes, o que é que vocês acham? Comente lá no canal da gente no YouTube, no RBT Plus. Né? Exatamente, a missionária falou aqui, a responsabilidade é tão dele, a missionária disse, que quando o juiz for cobrar, que a polícia for prender, não vai prender a senhora que está pagando a pensão, vai prender ele. Então é porque é o quê? Responsabilidade dele. Então a gente precisa ter esse senso de responsabilidade pessoal, porque hoje a gente vive num mundo que ninguém é responsável por nada. Não é? Isso é na política, isso é em todo canto, ninguém é responsável por nada. Né? Ninguém quer se responsabilizar por nada. Tem um buraco na rua, vamos falar com o líder comunitário do bairro. Não é comigo, é com o vereador. Fala com o vereador, não é comigo, é com o prefeito. Fala com o prefeito, não é comigo, é com o governador. Fala com o governador, não é comigo, é com o presidente. Fala com o presidente, não é comigo, é com Deus. Então vocês vão fazer uma campanha de oração para o buraco se fechar na rua sozinho. É assim que a gente vive. Todo mundo ora e miraculosamente aquele buraco fecha. Né? Então a gente vive num mundo assim, as pessoas não querem ter responsabilidade. Os pais têm criado seus filhos hoje cada vez mais com menos responsabilidades. Eu digo para missionária, bota as crianças para apanhar cocô de cachorro, bota essas crianças para limpar mato no jardim, bota essas crianças para limpar o esgoto, bota para fazer tudo. Não, mas bota para fazer. Trabalho nunca vai matar ninguém. Desde criança que eu trabalhava e fui trabalhando, isso não me matou, pelo contrário, me tornou uma pessoa mais responsável em várias áreas. E aí Deus só vai confiar a igreja dele para quem é responsável. Entendeu? Porque Deus sabe que se ninguém for fazer lá, eu vou lá e faço. Né? E quem congrega comigo sabe que na maioria das coisas quem está fazendo sou eu mesmo. Quem está comigo lá na construção do centro de missões vê que sou eu que estou fazendo lá. Sou eu que estou estudando engenharia, sou eu que estou indo para cima, sou eu que vou para lá. Então as pessoas veem. Então as pessoas precisam ter responsabilidade. Esse marmanjo aí, queria que ele estivesse ouvindo. Para dizer para ele, meu filho, toma vergonha na sua cara, seja um homem. Vá assumir sua vida, seus erros.
Pare de dizer que você é crente, você não é crente, você não conheceu Jesus, você tem que se converter. Você está errado, você está num pecado. Você já está no 3º casamento, atraindo sua 3ª mulher. Você tem 2 filhos de outro casamento. Está fazendo uma senhora pagar pensão para seus filhos, rapaz. Pare de fazer rolo de carro, de celular, você vai tomar um tiro na cara qualquer dia desse aí. Pronto, ele precisa ouvir alguém assim. Que tipo de pastor tem na igreja dele? Será que é outro picareta igual a ele? Entendeu? Chegou um cara lá na nossa igreja faz anos já. E ele falou que tinha uns problemas na sua vida íntima, né? Que ele sentia atração por pessoas de baixa idade. E eu falei, olha, eu vou falar aqui olha no teu olho. Isso aqui, no Código Penal, isso aqui é pedofilia. Entendeu? Diante de Deus isso é grave. E aqui, esse tipo de coisa eu não trato com oração. Isso aqui é crime, eu trato com a polícia. Se você não se consertar, eu vou chamar a polícia e você vai ser preso. Ele ficou liberto na hora. Se libertou na hora. Ficou livre. Pastor, na outra semana, eu senti que eu estou liberto. Ah, foi? Tá bom. Pronto, disse que ia chamar a polícia. Porque eu responsabilizei ele pelo que ele fez. Hoje, missionário, tá cheio de gente dentro da igreja que fica assim, foi o diabo. Foi o diabo. Foi isso aqui, foi o diabo. Eu não arrumei a casa porque foi o diabo. Foi o diabo. E agora tem outra, arrumaram 2. É o diabo e é problema psicológico. É a síndrome da pessoa sem caráter. Tem essa agora. A síndrome do irresponsável. Quem é você? É um transtorno que tem agora que a pessoa nasce e ela não quer se responsabilizar por nada. Ela não consegue nem levar a colher na sua boca, porque ela não gosta. É isso que acontece hoje. Então, a senhora precisa compreender o que é responsabilidade pessoal. Se a senhora está casada, a sua responsabilidade é com o seu marido. Se a senhora é mãe, a senhora tem responsabilidade com seus filhos. Se a senhora congrega na igreja, a senhora tem responsabilidade com o seu ministério. Fora desses três setores que eu falei, missionária, a senhora não tem responsabilidade com mais nada. Mais nada. A não ser suas responsabilidades como cidadã, pagar suas contas, só isso. Acabou. Se esse rapaz chegar, esse marmanjo chegar na sua porta, não, tia, não sei qual é o grau de parentesco que ele tem, só falou que é parente. Não, é que eu estou precisando disso. Não, o que eu posso fazer, eu vou orar por você. Eu vou orar para que você ache o caminho aí, ache luz. Acabou. Pode perguntar missionário se eu não sou assim. Às vezes tem parente que vem e conta uma história contra a outra. Eu tá certo. Sim, é verdade. É mesmo. Tá bom. Sim. Tá bom, eu vou orar. Se for uma coisa que eu possa fazer que realmente seja louvável e não me afete em nada, e eu não me aprofunde em nenhum tipo de aliança, de relação com um parente que eu não quero, beleza, eu faço. Agora, se for pro parente ter que vir na minha casa, eu ter que ir na dele, e amanhã eu ter que fazer isso, e amanhã eu ter que fazer aquilo, e amanhã ele tem que estar aqui, não, aí eu já não faço. Porque eu só gosto de fazer aliança com quem eu conheço. Então eu tenho aliança com a minha esposa, porque eu a conheço, estamos juntos. Tenho aliança com meus filhos, os pais têm aliança com os filhos, e meus filhos têm aliança comigo, que eu conheço. E tem irmão da igreja que eu faço aliança, mas porque eu conheço o irmão, conheço a irmã. Mas quem eu não conheço, não faço. E principalmente tem gente que eu conheço, e por conhecer que eu não faço, porque vive no erro, aí eu não faço. Entendeu? Eu não faço. Então eu tenho cautela com isso, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Passei muito tempo da minha vida na igreja apanhando, porque só vivia ajudando gente que estava no erro. A pessoa vinha para mim, contava uma história triste, chorava, e aí eu ia me comovia e ajudava aquela pessoa. Até o dia que eu fui pregar num local e recebi uma profecia de uma pessoa que eu nunca vi, perguntando até quando eu ia ficar ajudando quem está vivendo em pecado. Aí eu me toquei que a lista dessas pessoas eram grandes. E aí eu comecei a aprender uma coisa, o que é responsabilidade pessoal. E hoje eu começo a responsabilizar todas as pessoas missionárias que chegam para mim contando historinha triste. Né? Porque cada um tem sua versão da história. É contar a sua história triste e você tem que fazer isso. Deixa eu só te dar um exemplo aqui antes de passar para a missionária. Esses dias eu fui na farmácia comprar um rolo de esparadrapo, né? E saindo lá com minha sacola minúscula com um negócio na mão. E aí tem alguém fazendo assim, ei, na porta da farmácia. Ei, senhor. Olhei para trás. Aí veio um cara acho que com as 15 fraldas assim entre os dedos, com uma mochila nas costas. Ele disse, senhor, eu estou aqui porque eu queria 1 minuto da sua atenção. Eu digo, tá bom, pode falar.
eu queria que o senhor comprasse aqui um pacote de fralda para minha filha, que ela tem síndrome de Down, e eu estou aqui porque ela está precisando de fralda. E aí eu olhei no fundo do olho daquele cara. E eu acho que uma pessoa que tem 20 anos de caminhada consegue entender quando alguém está mentindo ou não, né? Eu acho até que gente com menos tempo consegue. E aí eu vi o dedo dele queimado, de usar droga, né? Eu vi os seus dentes queimados. E também eu senti o hálito dele, né? De uma substância chamada crack. E aí ele falou que precisava comprar essa fralda. E aí eu disse, eu vou pegar esse cara na mentira agora. Eu fiz, qual é o seu nome? E ele disse, meu nome é fulano. Ah, tá bom. Certo. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Onde é que você mora? Eu fiz, eu moro ali naquela favela. Eu fiz, certo. Me dá o teu endereço aí que eu vou falar com os irmãos lá na igreja, que a gente tem um banco de alimento e um banco de roupa. Eu vou pegar as roupas com os irmãos, eu vou juntar os alimentos e eu vou levar lá na tua casa. Na hora que eu falei isso, gente, o semblante daquele cara se transformou. Ele ficou transformado. Eu, pra mim, eu disse, agora. Já estava pronto para ter uma reação, porque eu achei que ele ia fazer alguma coisa comigo. E ele falou até com um tom de voz agressivo. Eu não estou precisando de nada, é só fralda. Eu disse para o senhor, é só fralda. Aí eu fiz, não, mas aí eu vou levar a fralda e vou levar as outras coisas, porque aí vai te ajudar, não é legal? Ele fez, não, eu só preciso de fralda. E ficou me encarando, gente. Eu não consigo descrever o semblante dele, com uma cara de endemoniado. Eu fiz, esse cara vai fazer alguma coisa comigo. E já era 1h da manhã. Eu estava em pé na farmácia, quase não tinha movimento na rua. 1h da manhã, e estava eu e ele lá, só tinha uma moto no estacionamento e o meu carro assim. E aí ele falando aquilo comigo. E aí eu tava lá e fiquei olhando no olho dele. E aí ele disse só isso. Eu fiz, não, mas aí eu só posso fazer isso por você. Agora não dá para fazer isso, né? Até porque agora, 1h da manhã, uma criança como essa, você deveria estar em casa com a sua criança, não está aqui atrás de fralda. Até porque você já tem umas fraldas aí na sua mão. E isso aí dá até para depois. Ele estava cheio de fralda entre os dedos. E aí ele falou isso, eu fiz, beleza? Ele só fez virar a cara assim e saiu. E aí eu fui entrar no carro já cismado, né? Ligado nele, entrei. O que é que eu ia fazer ali? Eu ia pegar o meu dinheiro, difícil, suado, sagrado, abençoado, consagrado a Deus. Eu ia comprar um pacote de fralda fechado. Ele ia numa boca de fumo que tem ali a poucos metros. Ele ia chegar lá e trocar em pedra de crack. Eu estava fazendo uma aliança de pegar o que é sagrado e dar para uma pessoa para ela fazer o que é maldito. E aí eu não faço. Por isso que eu só procuro ajudar pessoas na igreja, porque lá a gente diz, quem é você? De onde você veio? O que é que você está fazendo? Para poder ajudar. Ou vocês acham que a igreja lá fica aberta e qualquer um que chega pega alguma coisa lá? Não. Não podemos fazer esse tipo de aliança. Não podemos fazer. É como a missionária falou aqui no começo. Temos que fazer a aliança em propósitos que são justos e corretos. Amém, glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos recomenda a gente realmente amparar e realmente cuidar mesmo e zelar por duas classes de pessoas, que são órfãos e viúvas, e o pobre. E essas pessoas realmente é uma recomendação para que a gente cuide. Agora, um homem de família, pelo contrário, está escrito lá em Gênesis, logo no início, né? Um homem de 3 famílias, que é até complicado de saber qual a família dele realmente, né? Esse tem que ir lá para o começo de Gênesis e ler quando Deus fala o seguinte, do suor do teu rosto comerás, tu lavrarás a terra e tal. Então, é até complexo de se entender, porque até mesmo sobre essa classe de pessoas que eu citei aqui, existe uma recomendação. Se até para essa classe de pessoas que são realmente os desamparados, porque a viúva não tem marido e o órfão não tem pai. Então, você significa que a figura do homem é realmente o que supre. Você vê, a viúva não tem um homem e o órfão também não tem um homem, que é o quê? É o supridor, é o ajudador. Então, no caso, o homem, ele é o supridor. Não tem como, por exemplo, uma família que é uma mulher agora ter que se responsabilizar por um homem. E que tem filhos em casas, nem casamentos, né? Em casas diferentes, né? Então, está completamente, desorganizado isso aí. E se você for ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo escreveu, que diz o seguinte, o 3, olha só, sobre as viúvas, viu? Que elas realmente precisam de cuidado e é um mandamento cuidar delas. Diz assim, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Já começa por aí. Aí aqui, no 5, diz o seguinte,
Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e que não tem amparo, e que espera em Deus e que persevera em súplicas e em orações, tanto de dia quanto de noite. Entretanto, aquela que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Aí aqui no 9 diz o seguinte: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 70 anos de idade, tenha sido uma boa esposa de um só marido, que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos e exercitado a hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrido a atribulados e se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se novamente. E aí tem uma série de coisas que você pode estar lendo, né, em casa com mais calma, em 1 Timóteo 5. Então você observa o seguinte: é um mandamento de Deus cuidar de viúvas, é um mandamento de Deus cuidar de órfãos, mas até para essa classe de pessoas que são desamparadas, Paulo recomenda o seguinte: olha só, a igreja ela pode sim tomar partido, porque ela levou para a igreja, né? Ainda tem mais essa questão, ela responsabilizou a igreja. Então a igreja ela realmente se responsabiliza para uma viúva que ela é verdadeiramente viúva, que ela tenha um testemunho, que ela tenha sido esposa de um marido só, que ela tenha exercitado a hospitalidade, que ela tenha lavado os pés aos santos, que ela tenha criado os filhos sob disciplina do Senhor. Então você vê que existe um critério. Existe um critério. Ah, fulana ali está com 20 anos, o marido dela levou um tiro e ela tem 5 filhos, a igreja agora vai assumir. Não. A Bíblia não diz isso. O que a gente pode fazer para ela é ali no início dar uma ajuda, dar uma direção, mas a igreja não pode tomar aquilo ali. Então, no caso, ela levou essa questão para a igreja. Ela não falou que era para ele, né? Ela falou que era para a família. Que ainda envergonhou a família dela. Mas aí imagina se a igreja ali se esforça, porque a igreja, irmãos, eu sei porque a gente está de dentro, e eu sei a dificuldade de cada um dos irmãos. Eu sei quando a gente vai levar uma feira para uma família ou outra, às vezes os irmãos, é difícil para eles vêm, cada um dá uma coisa, 1 quilo de uma coisa, 1 quilo de outra, e é difícil. Agora imagina os irmãos se sacrificarem, prepararem uma feira, preparar tudo, achando que vai dar para uma irmã da igreja, só que, na verdade, ela está mentindo, assim como a Ananesa Safira fez, basicamente, e aí está levando para outra pessoa, está desviando isso aí. Então, está usando de engano, porque se ela chegasse dizendo que era para ele, eu acho que ninguém daria, né? E aí, imagina como é que fica a situação dos irmãos que colocaram a mão nisso, né? Então, realmente é difícil. E, no caso dela, se a Bíblia diz que a gente deve ajudar a viúva e o órfão, o necessitado, mas ainda essas pessoas que é bíblico que se ajudem, deve ser analisado, deve ser estudado como é que a gente vai colocar a mão, porque Paulo ele tinha ciência de que se a igreja fosse realmente botar a mão em qualquer tipo de mulher, em qualquer tipo de viúva, traria problema, né? Então Paulo já tinha essa consciência, esse entendimento, ele já tinha. E aí, se para essas pessoas a gente tem que ter cuidado, imagina para um homem leviano, um homem que não se contenta com mulher alguma, um homem que já teve não sei quantas mulheres, já está atraindo a outra, um homem que é envolvido em rolo de todos os aspectos, um homem que dá calote nos outros, um homem que não se sustenta, um homem que não se... completamente... não existe uma palavra aqui, uma letra que possa dizer o seguinte: não, realmente essa mulher está certa em abandonar a família para cuidar dele. Então, eu acho o seguinte, que toda vez que você descobre um lugar para cobrir outro, você está errado. Eu conheci uma mulher que ela gostava muito assim, de ajudar os outros. E, às vezes, nessa questão de você ajudar os outros, você acaba se embaraçando. E ela tinha 3 filhos, e esses 3 filhos dormiam numa cama de casal, né? Eles não tinham uma cama de solteiro, cada um dormia numa cama de casal. E aí ela conheceu uma mulher que estava muito aflita porque os filhos dela estavam sem cama. E foi até bonita a atitude dela, ela tirou a cama dos filhos dela, né, e deu para essa mulher. Foi bonita a atitude dela, realmente foi muito bonita. Mas o que aconteceu? A gente não sabia como era a vida dessa mulher e o que levou ela àquela situação que ela estava. E aí os filhos delas ficaram dormindo no chão, duro, durante anos. Então, é aquela coisa, né? Você descobre um lugar para cobrir o outro,
Só que acabou que trocou a maldição do lugar. Só que em pouco tempo aquela mulher também perdeu aquela cama. Então você vê que o problema não era a falta de cama, mas era um problema que estava nela, né? Então eu encerro aqui dizendo o seguinte: quando a gente for fazer aliança com alguém, a gente primeiro analise. Várias pessoas já chegaram para a gente e disseram assim: olha, eu vou me mudar, seja meu fiador. Você tem que analisar muito antes de ser fiador de alguém. A Bíblia diz: não sejais fiador do seu próximo. Né? Olha, eu vou para tal lugar, faça isso por mim. A gente sempre ora. Tanto que a gente já tem uma resposta. Nós iremos orar. Em alguns casos, não no caso de ser fiador, porque isso aí a Bíblia não dá respaldo para isso, mas em alguns casos, depois da oração, a gente vai até essa pessoa e faz. E em alguns casos, Deus não dá resposta, a gente diz: olha, Deus não nos deu resposta para esse tipo de situação. E a gente tem que ser muito decidido mesmo em falar, porque às vezes você fica pensando assim: mas eu vou desagradar, eu vou... Mas é aquela coisa, às vezes você pega algo para você, para não desagradar alguém, só que a maldição ela não tem constrangimento. Ela vem. Pois é, missionária, até pegando o gancho aí no que você falou, é justamente o terceiro ponto que eu queria abordar, que é a consequência das alianças, né? Primeiro eu falei o que é aliança, falei da responsabilidade pessoal das pessoas dentro da aliança ou também fora delas na sua vida normal, mas o terceiro ponto que eu quero abordar é que tudo existe consequência, tudo que você faz existe consequência. Então, quando você põe a mão em algo para fazer, para ajudar, para se envolver, vai ter uma consequência. Então, a gente está vendo aqui uma família que está sofrendo as consequências, né? Não a família toda está fazendo isso, mas uma líder, vamos dizer assim, a mãe, está colocando a mão, né, para ajudar esse rapaz aí, né, que está todo errado. Ela está colocando a mão para fazer isso e está trazendo consequência para a família dela. E agora ela foi para a igreja também e vai começar a trazer consequências para a igreja que ela congrega. Até porque, como o missionário falou, ela está mentindo, né? Pega ajuda, a família fica envergonhada, dizendo: peraí, a gente não está precisando de ajuda de alimento nem de dinheiro. E aí ela faz isso. Então, assim, isso vai acarretar muitas coisas. Porque tudo tem consequência. Tudo tem consequência. E quem tiver aliançado vai receber disso. É tanto que lá em Apocalipse, capítulo 18, o Senhor vai dar um comando profético dizendo assim: povo meu, saia do meio dela. De onde? Da Babilônia. Para que você não se torne cúmplice nos seus pecados e, consequentemente, nos seus flagelos. O que é que Deus estava dizendo? Não se contamine com essa Babilônia espiritual. Porque vocês vão se tornar cúmplice com ela do que ela está fazendo. Há uma cumplicidade nisso e, consequentemente, os flagelos que vão cair nela vai cair sobre vocês. Então, Deus manda o povo se afastar. Então, eu poderia usar essa mesma figura espiritual, esse mesmo mecanismo, essa estrutura espiritual para poder dizer para a pessoa: do mesmo jeito se aplica nisso. Minha senhora, saia do meio desse negócio, não se envolva nos negócios desse cara, para que você não se torne cúmplice do mal que ele está praticando para outras pessoas, para os filhos que ele tem em outro casamento, para as mulheres que ele se envolveu, para as pessoas que ele aplica calote, né, passa o cano. Não seja cúmplice disso, para que quando a consequência cair sobre ele, venha sobre a senhora. Nunca esqueça disso. Estava vendo na internet, começou o pessoal falando, notícia ruim corre rápido. Uma jovem que estava namorando, jovem de 16 anos, namorando com um protótipo de marginal, que é o que mais tem hoje. Eu vejo meninas hoje de uma boa educação, que tem uma boa condição financeira da sua família, se atraindo por marginais. Homens horríveis, eu não sei o que é aquilo, que demônio é aquele que faz aquela mulher achar aqueles caras horríveis. Os caras horríveis, eles parecem uma grade de portão sendo feita, só a pele cobrindo os ossos, um cabelo amarelo, sobrancelha raspada, cordão de prata no pescoço, um tipo de marginal numa moto com cano barulhento. Uma menina de condição boa se envolve com esse tipo de cara. Essa menina se envolveu com um marginal desse, a menina tem 16 anos. Toda a família ficou contra, lutando para ela não se envolver, mas ela se enfeitiçou por esse marginal. Esse marginal um dia chamou ela para disse que ia namorar com ela em tal canto, pegou um carro. Na verdade, ele foi entregar droga num lugar e ele estava sendo perseguido por outros caras de outra facção, que os caras queriam matar ele, que ele estava em dívida. Ele estava tentando passar para outra facção, sei lá como é que foi esse negócio. Eu sei que ele foi para uma localidade, que ele estava com ela dentro do carro. O cara encostou, encurralou o carro na moto, mandou parar. Uma chuva de tiro matou essa menina. A mãe dela, um membro da nossa igreja conhece a mãe dela, e falou que a mãe dela está com problema mental até hoje, desde que ela morreu.
Foi terrível a figura, porque todo mundo grava, né, negócio com o celular. Já imaginou chegando pra mãe a foto da filha daquele jeito ali, dentro do banco de um carro horrível, um cadete velho, entendeu? Com um bandido marginal daquele lá dentro. A filha dela cheia de tiro na cara, em todo canto, toda torta, toda ensanguentada ali. A mãe vê aquela cena. Por quê? Porque ela fez aliança com o marginal e teve uma consequência disso. Entendeu? Por isso que hoje eu sou cauteloso. Peraí, vamos ver, é assim, assado. Peraí, vamos analisar. Como a missionária falou, vamos pôr critério nisso daqui, né? Quantas pessoas... Gente, eu falo sério pra vocês, por dia assim, de pedido de ajuda disso, daquilo, eu recebo vários no WhatsApp pessoal e no WhatsApp da rádio. Mas eu tenho que analisar, cada caso é um caso. Entendeu? Tem casos que as pessoas nem chegam a me pedir, Deus diz, vai lá e socorre essa pessoa. Eu vou lá e socorro. Se a pessoa pedir, eu vou lá e faço. Porque foi Deus que mandou. E aí vem bênção pra mim. Mas quando você vai botar a mão numa coisa que Deus me mandou, você se arrebenta. Acho que faz um mês, uns 20 dias, eu estava aconselhando um jovem, né, orientando ele pelo WhatsApp, um jovem que ele ficou chateado com o pastor dele, se magoou com o pastor dele, porque o pastor dele não emprestou um dinheiro para ele. Não emprestou um dinheiro para ele. E aí ele me contando a história, eu dentro daquela situação ali, visualizando. Um jovem que foi morar em outro país, em outro local, criou um plano mirabolante na sua cabeça, foi morar em outro local, vivia postando uma vida lá de ostentação na internet, como se estivesse rico lá, só que estava numa situação extremamente difícil. E aí ele voltou para o país dele de origem, né? E aí voltou endividado, cheio de problemas. E aí o pastor não emprestou um valor financeiro para ele lá, e ele se chateou e criou uma situação lá na igreja, que ele fazia parte lá, por conta que o pastor não emprestou um dinheiro para ele. E eu falei, meu irmão, se você plantou esse negócio aí, essa árvore, o fruto quem tem que colher é você. Se você fez isso aí tem uma consequência. A consequência é sua. O que é que o pastor tem a ver com isso? O que é que os irmãos da igreja têm a ver com isso? Você que tem que pagar o seu preço, você que tem que colher, você que tem que encarar as consequências. Quando você foi fazer aquilo lá, foi algum irmão que mandou você para lá? Foi algum irmão que fez você para lá? Foi algum irmão que botou você lá? A ideia foi sua, a vida era sua, você que fazia aquilo ali. E eu comecei a explicar. Eu disse, o único caminho que você tem para crescer, amadurecer nisso aí, é por meio de sofrer e enfrentar as consequências do que você fez sozinho. E não sair responsabilizando um, outro, esse, aquele, o presbítero, o diácono, o pastor, o irmão, o parente. Falei com ele. Ele é verdade, né, pastor? Eu fiz aí, é verdade. Ou seja, expus para ele a situação. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão vivendo achando que as atitudes que elas vão ter nunca vão ter consequência. Por quê? Porque sempre chega alguém para cobrir. Quando é que esse cara que está fazendo isso, ele vai aprender que a responsabilidade de pagar a pensão de 2 filhos é dele? Toda vez que ele vai ser preso, aí a senhora vai lá, a sua mãe, que você que viu a pergunta, vai lá e faz isso para ele. Ele nunca vai sentir o que é uma cadeia. Tem que deixar ele ser preso. Né? Deixa ele ser preso. E aí vai, depois de um tempo, se quiser ajudar, vai fazer, eu vou pagar isso aqui para tu ser solto, mas tu vai embora trabalhar. Essa é a boa ajuda. Você deixa ele ser preso primeiro. Depois você vai lá e paga. Aí a pessoa diz, esse pastor é doido, esse pastor é do mal, veio do diabo. Então eu sou do diabo. O cara que não paga a pensão, ele é de Deus, porque ele está dizendo que é evangélico. Ele falou, sou evangélico. Pronto, ele é evangélico. E eu que estou dizendo que está na Bíblia, eu sou do diabo. Ele tem que ser preso. Se ele não paga a pensão, ele tem que ser preso. Nem a lei. Por que ele foi fazer filho com essas mulheres? Fez filho com uma, aí fez filho com outra. E já imaginou agora? Ela está traindo a terceira, fazer filho com a terceira e para a quarta? E aí vocês pagando pensão? Pedindo ofertinha na igreja para a igreja pagar a pensão de... Não vou nem falar o popular, né? Porque o popular aqui no Nordeste é dizer cabra safado. Né? Não vou dizer isso. Mas vou dizer assim, de homem irresponsável. Usa esse termo. Né? Ou seja, está responsabilizando pessoas. Quando é que o cara vai aprender? Quando é que as pessoas vão aprender que suas atitudes têm consequências e elas não passam pelas consequências, elas não enfrentam as consequências? Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Pergunte aqui, pode perguntar quem você quiser. Qual foi o dia que eu e a missionária deixamos nosso filho dormir na casa de alguém criar o nossos filhos? Alguém ficar lá, não, fica aqui com meu filho, porque eu não estou com paciência não, estou estressado. Pergunta qual foi o dia que a minha esposa teve depressão pós-parto. Depressão pós-parto era a realidade da vida que a gente vivia, que já era uma grande depressão a vida, ter que resolver tudo. A gente já vivia a depressão, entendeu? Por quê? Porque tem responsabilidade.
Qual foi o dia que eu fui na casa de alguém dizer, me dá o dinheiro para eu pagar o aluguel da minha casa? Qual foi o dia que eu falei, me dá isso aqui teu, que eu estou passando por isso? Não, eu vivi a minha vida enfiado dentro de um buraco, trancado, passando minhas lutas, chorando nos pés de Jesus e me lamentando com os irmãos que queriam se lamentar comigo, se condoer comigo. Mas nunca fui responsabilizar ninguém por nada. Né? E até teve um tempo que eu achava que minha mãe tinha responsabilidade com alguma coisa da minha vida. Enquanto eu tive esse pensamento, eu não andei 1 milímetro para frente. Quando eu entendi, casei, é lá em Gênesis, deixará o homem pai e mãe unir a sua esposa, tornando dois na sua carne. Quando eu fui lá em Gênesis 2, aí eu aprendi. Aí ficou eu, minha esposa e meus filhos. Pronto, acabou. Aí tudo deu certo. Tudo ficou lindo, maravilhoso. Lutando e vencendo, lutando e vencendo, lutando e vencendo. Mas quando você vive uma vida que você sai fazendo as coisas e as consequências vêm e sempre alguém faz a aliança para tirar a tua consequência, eu sempre digo para os irmãos da igreja, não ande com o irmão desmantelado dentro da igreja. Seja homem para você chegar no seu irmão daqui da igreja e dizer, olha, Vaz, agora não dá para a gente estar andando junto, porque você está com algo errado na sua vida e eu não posso estar me abraçando com isso aí. Seja homem, diga lá para ele. Mas é como o missionário falou, tem gente que se constrange de falar, não tem coragem de falar, não aprendeu a ter sinceridade e caráter para falar. Mas é como o missionário disse, a maldição não vai se constranger para lhe achar. Você vai se arrebentar. Entendeu? A gente precisa ter esse senso. Entendeu? Então a gente precisa ter essa compreensão do que é uma aliança, porque todos os dias a gente está fazendo aliança e a gente tem que entender o que é uma aliança, a gente tem que entender a responsabilidade das pessoas dentro das alianças ou até fora delas e precisa entender que toda aliança e que toda ação tem uma consequência. Por exemplo, quando você se aliança com uma pessoa que está andando no caminho certo, vai ter uma consequência. Ela vai ser abençoada e, consequentemente, você também vai ser. Você vai ser abençoado, como a missionária falou aqui de Simeão e Judá, né? Você vai ser abençoado. Então a gente precisa ter essa compreensão, porque senão a gente vai ter, escuta o que eu vou falar, bons crentes dentro das igrejas, pessoas até sinceras, né? Pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas que têm uma vida completamente travada, paralisada, enferrujada, por conta do tipo de aliança que faz. Eu vi vários casos de irmãos e irmãs que são uma bênção. Pessoas que oram, que lêem a Bíblia, conhecem a palavra, evangeliza, faz a obra, dizima, oferta, mas faz aliança, se compadece, quer botar a mão, quer ajudar, quer casar com pessoas que estão em total descumprimento da palavra de Deus. Aí você acha que Deus vai fazer o quê? Eita, vamos separar as coisas, né? Quando vier para um, não vem para outro. Não, tá o texto lá. Povo meu, sai do meio dessa Babilônia. Deus está mandando. O que foi que Deus disse para o povo quando entrou em Canaã? Não se case com esse povo, não faça aliança com eles, não procure o bem deles, nunca em nenhuma situação. Porque se vocês se juntarem com esse povo, eu vou deixar que eles sejam açoite nas vossas costas e um espinho furando vossos olhos. E Deus deixou várias vezes. Se Deus faz isso, quem somos nós? Podemos amar mais a criatura do que o Criador? Se Deus está deixando alguém passar por uma situação didática, sofrendo, onde ela vai aprender, quem somos nós para chegar lá e mudar a situação da vida de alguém? Eu nunca esqueço quando a missionária quis ajudar um pessoal da igreja, né, que estava numa situação muito difícil e praticamente botou esse povo na nossa casa. Eu nunca passei um tempo tão ruim na minha vida. Deus queria ensinar para as pessoas, Deus queria trazer didática, experiência, crescimento. E aí a gente quis amar mais a criatura do que o Criador. Isso aí não dá certo. Entendeu? Então, que fique aqui a lição, né? E você que está nos ouvindo aí, esse é o programa Última Chamada, isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma resposta do quadro Socorro Vem do Alto, que é onde os nossos ouvintes enviam suas perguntas e pede direcionamento bíblico. E aqui, à luz das Escrituras, a gente vai orientando aqui nossos irmãos, né? E esse aqui foi mais um caso. E você que chegou depois, pode pegar, né, missionário, o programa no YouTube, que está sendo gravado aqui. Você pode acompanhar o início do programa, né? Porque tem muita gente que chega depois na rádio e fala, meu Deus, que programa bom, já mandaram vários áudios falando isso e aí eu perdi, eu fiz, não, mas tem o YouTube, está sendo gravado, você vai lá no YouTube, você acompanha o programa todo e você se inscreve no canal. E vocês que já são inscritos aí no RBT Plus aí, comentem lá. Eu estou sentindo que está faltando interação lá, não sei o que está acontecendo, mas estou sentindo falta de muita gente comentando lá. Comentem, falem o que vocês viram desse caso, testemunhem. Os testemunhos que vocês botam aí são bênção. Muitas pessoas que enviam a pergunta, muitas vezes são até respondidas por vocês que estão aí na internet. Então se inscreva no canal
Pastor, qual é o canal? Vai na busca do YouTube, bote RBT Plus. A primeira opção, você se inscreve. E aí o programa vai ser postado na madrugada, e aí você já escuta, você participa, você interage lá nos comentários, e isso vai fazer com que a programação seja divulgada para mais pessoas no Brasil, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso aqui. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho aqui, soltar esse louvor aqui, para daqui a pouquinho eu vou estar com uma palavra tremenda para abençoar a tua vida. Então fica aí com a gente, tá? Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal. Estamos de volta aqui. Vamos lá para Jeremias, capítulo 4. Eu já ministrei aqui em cima dessa palavra algumas vezes, mas sempre Deus nos entrega algo novo. E aqui em Jeremias, capítulo de número 4, o versículo 3, diz assim: Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Eu vou ler novamente aqui. Jeremias 4:3. Preste atenção na ordem de Deus para o povo naquela época e veja se essa ordem ela ainda é pertinente para o nosso tempo. Ele diz assim: Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrai para vós outros campo novo e não semeeis entre espinhos. Queridos, muitos de vocês sabem, outros não, que Jeremias foi um profeta levantado num tempo caótico, crítico de Israel, onde existia uma apostasia muito grande, onde o povo estava servindo a Deus e as entidades, estava misturando o culto a Deus com a feitiçaria, praticando a idolatria, a injustiça, o adultério, enfim, o povo estava mergulhado no pecado e ainda assim se consideravam servir a Deus, né? E aí o povo semeava, investia e não via resultado daquilo que era lançado. E aí Deus levanta o profeta especificamente nessa passagem aqui, dizendo ao povo: olha, procura um campo novo para vocês lavrarem e não semeiem mais entre os espinhos. E o Senhor aqui está falando de uma forma figurada, tentando dizer para eles: olha, aquilo que vocês estão plantando, aquilo que vocês estão lançando, aquilo que vocês estão colocando como se fosse diante de mim, não está nascendo, essa semente não frutifica, porque está sendo plantado no pecado. O espinho do pecado está sufocando. Então procure um campo novo para você fazer. E o que seria isso? O que seria isso? É Deus orientando as pessoas que buscam resultados no Senhor a não estar semeando no meio do pecado. Ou seja, tem pessoas que estão trabalhando para Deus, lançando propósitos diante do Senhor, se lançando no Senhor, buscando os resultados do Senhor, que são os melhores, resultado de bênção, de vitória, de paz. E tem pessoas que estão buscando isso para a sua vida e semeando. E diz assim: puxa, por que eu nunca estou colhendo? Por que não vem aquilo que a palavra promete para a minha vida? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu tenho um propósito, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu evangelizo, eu expulso demônio, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu estou fazendo tudo isso, mas eu não estou vendo o fruto. E aí Deus vai falar: olha, você tem que buscar um campo novo, porque não adianta você semear tudo isso no meio dos espinhos. Então tem pessoas que fazem isso, mas semeiam nos espinhos. De que forma, pastor? Como é que pode a pessoa fazer tudo isso, semear nos espinhos? Tem sim. Eu conheci pessoas, escute aqui, que eram dizimistas, que eram ofertantes na obra, que eram pessoas solícitas em atender irmãos, levar no hospital, ajudar, dar carona, levantar feira dentro da igreja para acolher irmãos, levantar ofertas para pagar a energia do irmão que está passando por uma dificuldade, desempregado. Conheci pessoas que tinham essa ação dentro da igreja, porém, toda essa semeadura que essa pessoa fazia era no meio dos espinhos. Por exemplo, essa pessoa que fazia tudo isso tinha um hábito mesmo, era hábito de assistir a pornografia e praticar a imoralidade. Ou seja, a pessoa fazia
todo esse bem, atendia um irmão, atendia uma pessoa, levava no hospital, dava oferta, dava um dízimo, trazia pessoas para a igreja, dava uma carona, fazia assim, ia fazer tudo isso e o povo de fora, puxa, que bênção com esse irmão aí. De fato era uma bênção, pessoa legal, boa de conviver, ajudadora, útil na obra, fazia tudo isso. Mas aí chega um dia que a pessoa chega assim e fala: pastor, eu não aguento mais, eu estou passando por uma situação assim, faço isso aqui constantemente. Servia ao povo na segunda, na terça, na quarta assistia esse conteúdo, praticava a imoralidade, aí na quinta já estava, pedia perdão na quarta, e na quinta já estava servindo ao Senhor, na sexta fazia de novo, aí pedia perdão no sábado, estava fazendo, e dia sim, dia não, estava praticando isso. Agora pensa isso, durante 10 anos na igreja. Imagine a quantidade de tempo nisso. O que é que essa pessoa colhia? Aí entra o que eu falei aqui nessa passagem. Era uma pessoa que fazia esse bem a todo mundo, mas só vivia arrebentado. E aí as pessoas diziam: puxa, olha a visão de quem estava de fora, qual era? Mas rapaz, o irmão fulano é uma bênção. Ele ajuda tantas pessoas que os contra-ataques malignos vêm contra a vida dele. Olha como é que está a vida dele. Olha como é que está a situação dele. Olha a luta que ele passa e é tudo difícil para ele. Mas não era por causa disso, era por causa do pecado dele. O espinho, o pecado é o espinho que sufoca qualquer planta que vai nascer. Vá lá e plante uma semente frutífera, por exemplo, morango, sei lá, maçã. Plante alguma coisa no meio de um espinheiro. Você vai lá e joga a semente no meio do espinheiro. A planta não vai conseguir crescer, ela vai ficar sufocada no meio do espinheiro. E aí Deus fala de uma maneira clara, de uma linguagem figurada, para que você entenda a natureza do pecado. Você pode plantar a melhor semente, mas se for numa terra que tem espinho, não nasce. Então você pode ser um crente, uma mulher de Deus, um homem de Deus sincero, que está semeando, que está se sacrificando na obra, que está lançando semente, mas se tem um pecado na sua vida, ele é como um espinho que não vai deixar a tua planta crescer nem dar fruto. Entendeu? E aí eu entro na esfera dos pecados habituais. Como assim, pastor? Pecado de hábito, coisa que você já se converteu faz muito tempo, você não liga de corrigir aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Tem pessoas que se converteram há mais de 10 anos atrás e até hoje tem um costume de assistir novela. Sabe? E eu não quero nem falar da novela em si, não quero nem falar do nome novela, mas eu quero falar aqui do conteúdo da novela. Como é que uma pessoa, um irmão, sei lá, seja quem for, está há 10 anos caminhando na igreja, fazendo a obra, dizimando, ofertando, evangelizando, levando pessoas a Jesus, trazendo pessoas ao batismo. Como é que pessoas com esse tempo todo dentro da obra, né, com essa quantidade de tempo, ela vai estar ali, sentada, ouvindo a palavra, vai continuar assistindo novela, vendo aquelas cenas de lascívia. Toda novela é a mesma coisa. Um homem, uma mulher, a mulher que o homem que trai o marido que trai a mulher, que eles ficam com o amante, as pessoas que estão em casa torcem para aquela pessoa ficar com o amante, porque a esposa ou o marido é chato, e aí vai aquilo todo, durante todos os capítulos da novela, e aquelas tramas, e sempre cena de beijo, cena de lascívia, cenas, né, de intimidade ali, e a pessoa sentada assistindo aquilo não é conteúdo nem para pessoas que não são crentes. Eu conheço várias pessoas que não são crentes, que não conhecem a palavra, mas que falam assim: eu não ponho novela na minha casa, aquilo é imundo, aquelas cenas são imundas, eu não quero que meus filhos, eu não quero que as pessoas aqui cresçam vendo aquele tipo de coisa, aquilo é imoral, as pessoas chamam novela de imoral. E aí eu tô falando, uma pessoa que não conhece a palavra. Agora imagine você, uma pessoa que se diz crente, uma pessoa que se diz conhecer o Senhor e vive nessa prática. Como é que essa pessoa vai colher alguma coisa? Isso é pecado, gente. Como é que uma pessoa vai colher alguma coisa? Tem pessoas que estão há anos na igreja, ainda não conseguiram ter domínio próprio, controlar o seu próprio espírito. Pessoas que têm surto de raiva, surto de ira, bate nos móveis dentro de casa, quebra as coisas, surta, agride o cônjuge, agride os filhos, chama palavrão. Como é que uma pessoa dessa vai colher alguma coisa? Ah, pastor, mas aí é só de vez em quando, eu faço isso de mês em mês. Se você faz de mês em mês, é uma prática habitual. Então isso significa que você tem um pecado habitual, ou seja, é hábito você cometer aquilo. Você não extirpou aquilo da sua vida. Ah, pastor, mas o senhor não peca? Os irmãos da igreja que o senhor pastoreia não pegam? Gente, eu peco. Agora existe uma coisa, é você pecar. Outra coisa é você viver na prática do pecado. Uma coisa é você cometer um pecado, pedir perdão ao Senhor. Outra coisa é você ter um hábito de fazer isso.
E isso é semear entre espinhos. Então por isso que tem muita gente que é uma bênção na igreja, gente boa mesmo, gente que tá fazendo algo para Deus, que realmente está tendo alguma utilidade no ministério, mas infelizmente não colhe nada, tem sua vida travada por conta dos pecados habituais que ela vive, entendeu? Eu falo com várias pessoas que dizem, pastor, meu marido, minha esposa, enfim, de repente tá uma benção, tá legal, de repente surta, bate aqui nas coisas, grita, os vizinhos escutam, eu tenho vergonha. Eu moro numa rua, ninguém é crente, só eu sou crente, a minha casa é a única que tem baixaria. Essa pessoa vive no hábito de pecado. E aí, vocês estão em casa, até você que está me ouvindo, vai entender agora, né? Dizer, meu Deus, agora eu estou entendendo. Por que eu luto tanto e tal, e não acontece nada na minha vida está enferrujada, tá travada, não sai do lugar. Justamente por isso. Justamente por isso. Porque eu falo para você, não adianta, tá aqui, o Senhor falou, o Senhor disse, procurai campo novo, lavrai para vós outros campo novo, não semeie entre espinhos. Deus está dizendo em outras palavras, pode continuar fazendo o que você está fazendo, semeie, é bom semear para colher, plante, mas plante num campo novo, ou seja, plante longe do pecado. Não adianta plantar no pecado. Eu até falei aqui, eu disse, gente, não adianta fazer o propósito dos 300, você viver em pecado. Você fazer um propósito, você viver em pecado, você não vai colher nada. Não adianta ser dizimista no pecado. Não adianta evangelizar no pecado. Não adianta dar oferta no pecado. Não adianta ajudar pessoas no pecado. Tudo que você fizer no pecado vai dar errado. Tudo que você faz no pecado dá errado. Não adianta abrir igreja no pecado. Não adianta levantar ministério no pecado. Teve um rapaz que ele era da nossa igreja, que ele saiu, se rebelou, e aí ele foi e disse que ia começar um ministério de evangelismo, depois de ter se rebelado, né? E que ele ia fazer esse ministério, que só ia evangelizar um determinado tipo de pessoas e tal. E aí o pessoal falou, chama o pastor Josué, que é a prática dele, evangelismo e tal. Aí ele, ele não pode não, porque ele não faz parte dessa classe de pessoas. Esse grupo de evangelismo que esse rapaz fundou, nunca chegou a evangelizar nenhuma vez, porque ele se desviou. E esse rapaz foi assassinado. Então, ou seja, ele queria iniciar uma obra debaixo de pecado. Por isso que tem muito ministério que é aberto debaixo de rebelião, debaixo de pecado, que tudo é errado, é sempre uma luta, sempre uma agonia, sempre um transtorno. As pessoas que vão ali não têm a sua vida abençoada, né? E a coisa é horrível. E principalmente os líderes, tem cara de oprimido, cara de maluco, só luta, só prova, só desgraça. Por quê? Porque está no pecado, gente. Não existe pessoas que estão semeando na justiça colher o fruto do pecado. Não existe isso. Não existe. Quando uma pessoa chega para mim e fala, pastor, eu não sei mais o que fazer, estou fazendo tudo certinho, mas nada dá certo. Quando uma pessoa fala isso aí, quando ela fala para mim isso, eu já sei, é pecado. Tá vendo o pecado. E aí depois, mais cedo ou mais tarde, ou essa pessoa confessa o pecado dela, ou eu descubro o que é que ela está fazendo. Entendeu? Porque não adianta. É uma equação simples. Semeou na justiça, vai colher fruto de justiça. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas Paulo passou por tudo aquilo, quer dizer que ele estava em pecado? Não, você tá distorcendo a palavra. Você está igual a antiga serpente do Gênesis, buscando distorcer a palavra. Eu não estou falando disso. Paulo não estava colhendo fruto de pecado. Paulo estava vivenciando consequências da pregação do Evangelho. Paulo se dedicou 1000% à obra, a plantar igrejas num tempo específico do propósito de Deus aqui na terra. E Paulo viveu consequência. Paulo não foi apedrejado por dormir com a mulher dos outros. Paulo foi apedrejado por pregar a palavra. Paulo não foi açoitado por dar calote nas pessoas. Paulo foi açoitado por pregar a palavra. Paulo não passou necessidades por ser preguiçoso. Paulo passou necessidades porque a própria igreja que ele plantou não apoiava ele financeiramente. É totalmente diferente. Consequência da pregação e você não colheu o fruto porque você jogou todas as suas sementes no pecado. Mas o próprio Paulo falou, eu sei o que é que eu vou colher. A coroa da justiça já está reservada para mim. Ele já sabia. Paulo já sabia. Paulo não almejava mais nada dessa terra. Ele falou com a própria boca dele que ele não almejava mais nada daqui. Mas só que nem todos são iguais a Paulo. Tem pessoas que vão ter que viver uma vida natural aqui na terra, né? E buscar o seu espiritual em Deus, mas vão viver uma vida de ter que trabalhar, de ter que semear, vão precisar colher frutos. E muitos não colhem esses frutos, por quê? Porque têm vivido no pecado.
Vocês não têm noção a quantidade de esposas que reclamam comigo, tanto da nossa igreja, né? Não muitas da nossa igreja, mas algumas da nossa igreja, e muitas ouvintes da rádio, de pegar o celular do marido e encontrar conteúdo pornográfico de homens que já são crentes, homens já de idade, entendeu? Até senhores com cabeça branca já, né? Vendo pornografia nos seus aparelhos de celular. E as esposas falam: pastor, o que é que eu faço? Né? E vocês não têm a noção de maridos que falam: eu não sei o que é que acontece com a minha esposa, ela está bem, de repente ela surta, xinga, grita, fecha a cara, não fala comigo depois, fica intrigada 20 dias, um mês intrigada, ameaça, faz ameaças íntimas, dizendo que se eu não fizer isso, ela não faz aquilo, entendeu? E aí como é que essas pessoas vão colher alguma coisa? Entendeu? É por isso que você vai ver que tem muita gente boa na igreja lá, pregando, fazendo a obra, limpando a igreja, ofertando, dizimando, trazendo pessoas, ministrando cultos, fazendo uma boa obra na igreja, mas você vê, puxa, por que essa pessoa não colhe nada? Por quê? Porque vive no pecado. Só semeia no pecado. Está semeando todos os frutos corretos. Todos os frutos são bons. Evangelismo, oferta, dízimo, acolher esse, aquele, ajudar. Todas essas sementes são boas de plantar. Porém, se você planta no pecado, não nasce nada. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É só você mudar o campo. Olha que palavra didática. Mude o seu campo. Continue plantando coisa boa, agora mude o campo. Não plante isso em pecado. Está vivendo em pecado? Peça perdão a Deus. Abandone a prática do pecado e aí você vai semear. Aí vai dar certo. Aí vai dar muito certo. Pastor, fala aí os pecados. Olha, gente, se eu for enumerar aqui a gama que existe de práticas pecaminosas, não tem condições de eu fazer isso em tão pouco tempo aqui. E aí, eu acho que nem se eu tivesse todo o tempo do mundo. Mas eu vou dizer para você o que Paulo diz lá na palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, que ele fala em 1 Coríntios capítulo 11. Quem tem que se examinar é você. E eu falo por experiência própria, porque passei tempo na obra, ganhando muita alma para Jesus no começo da caminhada, ganhando muita alma mesmo para Jesus. E ganhava muitas almas. E eu tinha a minha vida travada na área financeira no começo da caminhada, e eu dizia assim, por que eu não entendia, eu ficava perguntando a Deus, por que é assim, por que é assim, por que é assim? E eu esperava que alguém viesse falar, me orientar. E ninguém nunca veio falar nada para mim. Eu tive que me analisar e buscar entender por que naquela área, a minha vida, eu não colhi um fruto. Se Deus prometeu prosperidade àqueles que servem a Ele. E quando eu falo de prosperidade, não é só dinheiro. É você ter saúde. É você ter o suficiente para viver e como atender os outros. E eu dizia, por que eu não estou vivendo dessa maneira? Como Deus promete aqui na palavra. Mesmo trabalhando, mesmo correndo atrás. E aí ninguém chegava para falar assim, olha, você vai ter que fazer uma receitinha assim. Não. Eu tive que me examinar, entrar em oração, buscar a presença de Deus. E aí Deus começar a apresentar, ó, isso aqui está errado na tua vida. Isso aqui está errado, isso aqui é pecado. Já pensou? Você está dentro da igreja fazendo a obra e tem coisas que você está vivendo que você nem tem noção que é pecado. Ou às vezes você sabe que é pecado, mas enfim, você mata a sua consciência. Então, ali eu tive que me examinar. E o que você tem que fazer hoje depois de uma palavra dessa é se examinar. Porque eu vou falar uma coisa, se você for preguiçoso, ou arrogante, pessoa soberba, que não admite erro em você, e ficar se justificando dentro de uma palavra dessa, eu vou te falar, a sua vida nunca vai fluir. E quando você achar que ela está fluindo, que vai dar certo, você volta lá para o começo da fila. E você vai concordar comigo que é assim. Quando você acha que a coisa vai, é igual uma roda gigante, aí volta lá para baixo. Aí quando você vai subindo, que você acha que vai, e fica nisso. Por quê? Porque você está semeando entre espinhos. E toda semente que a gente lança no meio dos espinhos, ela se perde. Você tem que semear na santidade, na justiça, fazer a coisa certa. Você precisa ouvir essa palavra e examinar você mesmo. De repente, teu caso pode ser como dessa irmã do quadro Socorro Vem do Alto. Na tua vida está tudo tranquilo, mas você está abraçando a causa de pessoas que têm vivido em pecado diante do Senhor. Ou de repente o teu caso pode ser que você está mesmo em pecado. Você que é homem, que diz que é crente, que fica assistindo pornografia e está semeando a obra, fazendo a obra, eu vou te falar uma coisa. Tua vida nunca vai dar certo. A sua vida nunca vai dar certo. Você que é esposa, que serve a Deus, que canta, que prega, que faz a obra na igreja, mas que você surta, que você tem surto, que você tem esse descontrole, que você não tem domínio do seu espírito
e habitualmente você está fazendo isso dentro de casa, sua vida nunca vai para canto nenhum. Isso é pecado diante do Senhor. Isso é um pecado grave. Isso é rebelião dentro do seu lar, contra o seu marido, contra o Senhor. Entendeu? E tem outras tantas coisas. Tem pessoas que dizem que é crente, que trabalha em repartição pública, rouba, corrompe, defrauda. Tem gente que engana, mente. Tem gente que tem comércio, engana os clientes, sabe, dá o preço na hora. Chega na hora assim e o preço do produto é 50, um exemplo, e ela olha para a pessoa e ela vai dar o preço na hora. É 70 e ganha 20 em cima daquela pessoa, ali na boca, na hora, sabe? É muita coisinha pequena que as pessoas carregam como hábito na sua vida que elas acham que não vai prejudicar elas. Quantas pessoas estão me ouvindo agora? Eu acho que isso aqui é a maioria, que tem um costume de mentir, ser mentiroso. Mente em tudo. Sempre tem uma mentirinha aqui e ali, distorce situações. Aí você acha que Deus não é juiz dessas coisas? Você acha que isso não é espinho para sufocar a tua semente? Eu vou te falar uma coisa. Na esfera de Deus não tem nada errado com ele. Errado está com a gente. Se a semente que a gente joga na terra de Deus não dá fruto, é porque tem espinho no meio, e espinho é o meu e o teu pecado. A gente é que tem que se analisar. A gente é que tem que se corrigir e fazer a coisa certa, sabe? Chega da gente ser imaturo, tá na igreja, e só ficar procurando palavra que diz que a gente tá certo, que a vitória vai chegar, que não sei o quê, aquele blá blá blá, que é só mais uma luta. Que tal a gente chegar e ouvir uma palavra como essa e ter maturidade e falar assim: é verdade, pastor, o que o senhor tá falando. Eu tô fazendo isso, isso e aquilo, e eu não tava nem ligando mais, não tava nem encarando mais como pecado. É verdade, pastor, eu vou me examinar. Que tal a gente amadurecer e começar a ouvir palavra e buscar o erro na gente? E buscar tirar da nossa vida os espinhos e procurar lavrar em campo novo, como Deus disse aqui para o povo, na época de Jeremias. E aí, quem sabe dessa maneira, você tomando essa atitude, a coisa começa a frutificar para você. E eu vou falar, quando você se examina e que você para de jogar suas preciosas sementes nos espinhos, você começa a ter fruto e você se alegra com isso. E eu falo porque já vivi isso, porque eu sou uma pessoa normal como qualquer um de vocês, que já errei, que já pequei, que já semeei entre os espinhos e que não colhi absolutamente nada. E aí parei de ser hipócrita, parei de ser soberbo e disse: isso aqui não é culpa do diabo, isso aqui não é culpa de ninguém, isso aqui não é culpa de nada, isso aqui é a minha semente que eu jogo dentro do espinho, por isso que não nasce. E aí você procura lavrar um campo novo. Toma essa atitude. Se levante hoje de uma maneira diferente com esse compromisso. Pare de se lamentar para vizinho, para amigo de igreja. Pare de ficar vendo essa vida de melancolia, de procurar pessoas para você derramar as suas lamúrias, as suas queixas e ficar ali querendo que as pessoas tenham pena de você. Encare a realidade que você pode estar fazendo tudo isso na obra de Deus no meio do pecado. Só para fechar aqui, conheci uma irmã que ela era útil na obra, fazia muita coisa na obra, mas vivia uma vida terrível, né? E era até uma missionária, se intitulava dessa maneira, e ela fazendo toda aquela obra, mas a vida travada em tudo dava errado para essa pessoa. Era uma luta que não acabava mais, dizia que era um deserto, que era um vale tão profundo que ela não saía de dentro, era um deserto interminável, era luta, era prova, e nunca saía daquilo ali, e vivia naquela situação, e fazendo a obra, e a obra. E aí chegou um dia que vieram me contar que essa irmã estava fazendo a obra naquela congregação lá, porque ela tinha interesse numa pessoa comprometida ali daquele lugar. Ela tinha interesse numa pessoa comprometida. Ou seja, todos os anos que ela passou fazendo aquilo ali, e fazendo a coisa certa mesmo, lançando a semente certa, pregando a verdade, acolhendo o órfão, a viúva, tirando até a roupa do corpo para ajudar as pessoas. O tempo que ela estava ali dentro, ela tinha interesse numa pessoa comprometida. Ou seja, a semente era certa, mas a intenção era espinhosa. E aí o que foi que aconteceu? Nada que ela plantava ali dava fruto. Entendeu? Então a gente precisa ser muito sincero e honesto com a gente mesmo, não é nem com Deus, porque Deus sabe quem é a gente. Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você. A gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo e sondar nossas próprias intenções. Um irmão da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, a minha ex-mulher, né, queria viajar para uma cidade
para viver uma experiência com Deus, num reteiro, num projeto lá, um congresso, sei lá o que era. E ela queria ir, e a maneira que ela tá insistindo é muito assim incisiva. E eu falei, olha filho, pela experiência que eu tenho, essa sua mulher tá atrás de algum homem, né? Ela tá atrás de algum homem, e isso vai ser constatado. E ontem o irmão tava falando comigo, olha pastor, eu fui lá, vi na rede social dela, um cara desse mesmo congresso aí, e já entendi tudo, a casadinha como é que vai ser lá, entendeu? E ela falava com ele porque ela precisava de uma autorização dele para ir para esse local por conta do filho, né? Do filho deles. E aí ele disse, eu não autorizei. Ou seja, essa pessoa queria fazer uma coisa boa, que é buscar a Deus, né? E seria correto. Mas a intenção dessa pessoa era o quê? Era um encontro amoroso. Então tem muita gente dentro da igreja que está plantando a semente certa, só que a intenção é pecaminosa, a intenção é espinhosa. E aí não nasce nada. E aí você deveria parar de hipocrisia, de ficar dizendo assim, porque, meu Deus, não dá certo, é só porque você está vendo o pecado. Você só planta coisa boa, realmente, mas tudo dentro do pecado. E aí você deveria tomar uma atitude, entender, essa é a realidade, essa é a situação. Eu estou semeando dentro do pecado. Só isso. E aí depois que você tomar uma atitude, depois que você tomar uma ação, depois que você fizer uma diligência nesse sentido, espiritual, diante de Deus, sincera, e começar a fazer o que Deus disse aqui, lavrar em campo novo para vocês, e começar a plantar lá, você vai ver os frutos colher. Os frutos crescerem, né? Na verdade, você colher seus frutos. E aí você vai dizer, realmente, aquela palavra que o pastor pregou estava correta. A gente precisa de palavra assim, gente, objetiva, clara, simples e didática. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês, tá bom? Pessoal, nossas horas aqui se avançaram, passou muito rápido aqui o horário, tá? Eu vou ficando por aqui. Quinta-feira que vem, se Deus permitir, estarei de volta aqui na 100.5. E você que chegou depois, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus. A pregação está sendo gravada, vai ser postada lá e você vai poder acompanhar toda essa programação e outras programações que já foram transmitidas aqui, tá? Esse é o programa Última Chamada, exibido há mais de 5 anos aqui na 100.5, toda quinta-feira a partir das 22 horas, tá bom? Pessoal, no mais é isso, agradeço a todos. Pegue o WhatsApp do programa, fale com a gente, que é 839-9105-6834. 839-9105-6834. Fale com a gente, envie sua oferta, nos ajuda a pagar o nosso horário de rádio aqui para se manter aqui no ar. Estamos aqui há mais de 5 anos. Temos uma grade de ofertantes que mantém essa programação no ar e você pode fazer parte dessa grade. 839-9105-6834. Lembrando que esse número também é chave Pix, você pode fazer sua oferta. Você que é ofertante que ainda não fez sua oferta, faça sua oferta, não esqueça de fazer. E você que já fez, que Deus te abençoe e abra as portas desse mês de abril para você, tá bom? Então, no mais é isso aí, pessoal. Pega o nosso WhatsApp, se inscreve no canal do YouTube, comenta lá no YouTube, tá bom? Compartilha a programação, tá? 839-9105-6834. Eu vou ficando por aqui. Quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, estarei de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Fui.